muito boa noite, pessoal. Olha, nós aqui novamente com uma super edição hoje, edição especial de Dia das Mães. Mães no Volante. E hoje nós vamos trazer aqui um bate-papo muito bacana, conhecendo um pouquinho da vida de mães, que além de mães são profissionais e se desdobram aí no dia a dia para poder fazer o melhor enquanto mãe, o melhor enquanto profissional, esposa, namorada, amiga. A gente sabe o quanto é difícil isso e eu quero hoje participar, conhecer junto com vocês um pouquinho da história de cada uma delas. História profissional, a história de mãe. Eu tô aqui cheia de curiosidades porque eu trouxe um time de peso. Consegui trazer aqui hoje para nós uma que agora também eu posso dizer que é minha colega, né, aqui da casa. Karina, muito bem-vinda, Karina. Obrigada, Dani. Um prazer ter aceitado o nosso convite. Prazer meu estar aqui. E hoje vai me ajudar aqui. Eu já comentei que ela vai me ajudar a compor a mesa e descobrir aqui um pouquinho mais também dos segredos das nossas convidadas, porque eu digo só muita habilidade para a gente poder fazer o que faz, não é, Karina? Malabarismo, né? Então, a Karina é jornalista, mestre de cerimônia, gestora e editora da casa aqui do BN Hall, né? E também tem agência. Fala um pouquinho da tua agência, fala um pouquinho da tua vida. Vamos começar aí, Karina. Já vou começar. Quando é que surgiu essa agência? Há 10 anos eu tinha tido meu primeiro filho, então eu tinha abdicado, eu era a coordenadora de um órgão da prefeitura. E eu decidi que eu ia parar de trabalhar para cuidar do meu primeiro filho. Quando ele estava com 1 ano e 6 meses, me deu o ciricutico, não quero, preciso voltar a trabalhar, mas não tinha coragem, porque eu estava integralmente mãe. Então eu resolvi, com um celular, um papel e uma caneta, bater na porta de um restaurante daqui de Salvador e falar, eu sou assessora de imprensa, vocês estão precisando? E aí foi Fabrício Lemos, que é do Grupo Origem, hoje ele era do Almar, e aí eu fiz, olha, eu estou precisando e tal, vamos. E eles estavam precisando também de uma pessoa para marketing digital. E aí eu comecei a fazer a assessoria deles e eu chamei um colega meu de trabalho antigo, fiz, olha, eu estou precisando de alguém para fazer design, vamos montar. Então foram 2 pessoas que começaram a fazer. Ele era meu funcionário na época e a gente começou. Daí para lá, a gente começou a girar. Tive meu segundo filho trabalhando em casa, agência home office. E aí a cartela de clientes foi crescendo. E desde lá pra cá, estamos aí. Meu Deus. A gente vai explorar muito aí, conhecer um pouquinho mais, aprender também contigo, que é essa a intenção. Vou passar para minha super convidada aqui também. Eu disse, eu vou fazer confusão de Karine. Karine, prazer tê-la aqui conosco. Prazer, muito obrigada pelo convite. Nós já descobrimos aqui que tu gere o restaurante preferido de muitas de nós, inclusive. Da minha filha. Da sua pequena aqui, né? Então, anos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, sócia diretora do Grupo Sorro, né? E mãe da Bárbara, de 25 anos. E tem os gêmeos também de 35 anos. 31. 31 anos, isso. A gente vai falar então um pouquinho da profissional, depois vai explorar também a mãe, o que tu lembra da maternidade, né? Do Sorro e de mais meia dúzia de restaurantes, né? E olha só, a gente tá falando aqui do Sorro, do Lafayette, do Pepo, da Taberna e... Fira. Fira que Fala um pouquinho, então, aí, para nós. Na verdade, é uma loucura, né? Você vai, todo mundo fala que eu sou viciada em trabalho. Não sou, não. Eu sou intensa. Eu adoro trabalhar, eu adoro viver, adoro criar filhos. E, assim, eu fui mãe muito cedo, de gêmeos, com 21 anos. E, assim, foi um aprendizado absurdo, porque eu tinha que me dividir. Teve coisas de meus filhos que eu não vi por estar trabalhando, né? Mas, assim, a conversa é muito franca, que é uma divisão de tarefas, divisão de tempo, e tempo sempre é uma questão de preferência para você. Às vezes, você tem que abdicar de uma coisa, mas você ganha outra ali. E eu vou levando, e eu acho que de uma forma leve, porque a gente tem que escolher ser leve, né? Dá para conciliar. O recado é esse, né? Justamente. Flávia, é um prazer tê-la aqui também conosco novamente. Que bom, né? Eu estava comentando que o nosso podcast, originalmente, né, ele mexe com homens, com carros, né, e todo esse cenário. Só que é tão bom hoje eu ter aqui dividindo, né, a bancada com essas mulheres maravilhosas que mostram
equilibram, né, a parte tanto do profissional quanto a parte humana, a parte feminina. E aí Flávia veio comigo novamente agora para enriquecer. Ela já teve a oportunidade de vir no episódio especial em homenagem ao Dia da Mulher. E agora conosco, mães. Flávia, que é empresária, né? Mexe aí nesse ramo de causas, domina maravilhosamente bem. Obrigada, viu? Por estar aqui conosco mais uma vez. Obrigada, Dani. Eu acho que eu já posso pedir música, né? Pode, agora pode, justamente. 3 podcasts. Mas um prazer enorme estar aqui, contribuir. E estou muito feliz pelo seu convite, agradeço muito e... Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da Flávia mãe, então, saber gente, como é que faz para se desdobrar. Mas eu acho que isso vai ser comum aqui, a maioria. Eu também sou aquela que não segura muito quando falo do filho. Moça, que bom estar aqui. Já conheço o Gabi, já sou aqui uma admiradora do podcast de vocês. Obrigada, Nanda, por ter aceitado o nosso convite. Advogada, especialização em Direito do Estado, gestora da J. Oswaldo Imóveis e apresentadora, né, do podcast Isso. Elas em Cena, conforme eu falei. E aí eu agora, né, pesquisando só quem é a Nanda, que eu conheço só do podcast, vi também a filha maravilhosa, blogueirinha, né? Então, quando eu tive minha filha, eu morava no Rio de Janeiro. E aí, trabalhava no Ministério Público, era assessora. E aí, para administrar, não foi muito fácil, né? Tinha a ajuda de minha irmã, que morava lá. Mas aí chegou um momento que minha irmã se mudou do Rio. E aí, não foi tão fácil, né? Aí, eu tive que deixar o Ministério Público. E isso também refletiu na minha vontade de voltar para Salvador, porque... você ficar no Rio de Janeiro sem ter um apoio, uma rede de apoio, né? Não é tão fácil. E aí a gente resolveu voltar para Salvador. E aí eu fui para a imobiliária com meu pai e hoje eu administro a imobiliária com ele. Daí tu cuida de toda a parte burocrática, toda a vamos parte dizer burocrática, assim, que não financeira, é fácil, né? E também tem um podcast, como você disse, com minhas irmãs. E aí a gente tenta equilibrar, né? Pede uma ajuda. Que é uma diversão. Tem um conteúdo leve, gostoso, ver o entrosamento muito legal, das três. É muito legal. Perfeito. A gente tenta equilibrar, né? E aí é isso, né? Que bom. Vamos lá, Karina, eu queria saber como é que tu concilia, porque também tu é multifacetada, né? Eu também queria saber. Minhas amigas falam, sabe, que ela, meu Deus, não é possível, conta. você já tá aí, como assim? Eu gosto de dar umas postadas. Ela fala, como é que você aguenta? Porque eu sou meio correria, mas eu acho que hoje em dia somos assim, né? Mas tem dias que a gente fica buscando mais horas no dia. Eu concilio minha vida profissional, amorosa e maternal, né? Bem, acredito que bem. Eu tenho 2 filhos, um de 11 anos e um de 9 anos, amores de minha vida, e de todos, né? São um grande sentido de tudo, e é por eles que eu acordo cedo e durmo tarde todo dia. Eu tenho a minha agência, eu tenho uma equipe que trabalha, então eu sou a gestora da minha agência de comunicação. Sou gestora do BN Hall e editora, essa coluna social que mora no meu coração. Eu acredito muito, e eu sempre falo isso, que quando a gente encontra propósito no nosso trabalho, isso reflete, né, na nossa luz, no nosso dia a dia, na forma como você vai criar seus filhos. E não por coincidência, eu encontrei propósito na agência e no BN Hall, porque são trabalhos que eu digo que o meu trabalho é fazer o trabalho do outro brilhar. Então, quando você trabalha com a agência de publicidade, você está ali tentando que o seu cliente apareça da melhor forma, porque é o seu retorno também. Cliente satisfeito, a agência toca. A mesma coisa é o BN Hall. Então, a gente é uma coluna de boas notícias, a gente não dá nada de ruim. Então, é sempre a gente enaltecendo o trabalho do desde outro. 2021. 2021. Né? Eu vim a convite de Luzbel. Já existia em 2021, eu cheguei em janeiro de 2022, eu me lembro que ele tinha me chamado para assumir, quando ele estava montando o projeto, disse que não dava, nessa correria que já estava. E aí um dia eu passeando, eu fiz, ô Luzbel, você quer minha opinião sobre o que eu tô achando do BN Hall? Eu fiz, você tá gostando do BN Hall? Ele, tá indo bem. Eu fiz, quer minha opinião?
tô gostando não, ele vem aqui amanhã. Aí no dia que eu vim, ele sentou, acertou e foi mais uma função, e foi uma função. E daí começou a história. Daí começou a história que tem dado muito certo, de lá pra cá. Tem uma repercussão maravilhosa. A gente tá bem feliz com o resultado. Tem são muito, super elogiados. É um trabalho de formiguinha. Porque tem a questão dos destinos, das celebridades, o que a gente quer ver. E é só Bahia. Já tem tanta tragédia, né? Exatamente, Tanta coisa é uma coluna leve. Então é uma coisa leve, bacana. O intuito é esse. Abrilhanta, né? Exatamente. Transforma também. Dá voz, vez para as pessoas. A gente sabe que muitas pessoas, né, tem muito talento na nossa cidade, tem muitas coisas boas que acontecem. E muitas vezes, é o que eu falo, é uma coluna social que a gente busca não dar só sociedade, a high society, como a gente, né, dizia antigamente. O social está em todo lugar. E a gente sabe que muitas dessas pessoas não têm condição de pagar uma assessoria de imprensa, não tem condição de pagar uma agência de publicidade. Então, a gente também fica ali buscando. A gente não recebe só os releases de assessoria, a gente fica buscando pautas interessantes para dar voz e vez para essas pessoas e sempre no público baiano. Eu vejo muito promovendo também grandes eventos. Sim, né? também. Vamos lá, mete a mão na massa, organiza. E é o que mais engaja, viu? Porque eu ia falar isso de você. As pessoas amam. É como existia antigamente. Antigamente, eu tô falando velho. Que era o Bob Flash, o Se Divirta, que eram os fotógrafos que iam para as festas. No dia seguinte, você ficava procurando ali sua foto no site para ver. E a gente faz um pouquinho desse trabalho, né? Procurando. Também, Mas vocês estão nos melhores eventos sempre. 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 Não, e de uma forma leve e bem bacana. E a tua parceira aí também, né, Karine? E é muito bacana a forma como você aborda. É muito leve. E é muito técnico também. Não é só leve e bonito, não. É informativo. Sim. Que isso é importante para quem está fora e às vezes não sabe o que é que está acontecendo, nem o que é. Informa de uma forma leve e bacana. Isso é muito feliz com os elogios. E assim, eu acredito que Karina já promoveu também muitos eventos, né? Eu vejo nos teus estabelecimentos e que assim, não é difícil, porque todo lugar aqui tem evento, todo lugar é um sucesso. Que bom, né, Karine? E tu consegue, assim, tu tem uma rede de apoio também, né? Tu tem outras pessoas que minha filha cuidam. hoje é meu braço direito, né? Ela está trabalhando comigo. Na verdade, todos os meus filhos são envolvidos no trabalho. Eu estava comentando antes, todos trabalham juntos. Tem algumas outras coisas, os dois homens trabalham com outras coisas. A Bárbara, né? A Bárbara, de 25 anos. Bárbara morou fora e veio e agora está assumindo a parte toda. Bárbara de 25, que eu conheci semana passada, que parece uma danadinha. Senhora linda, nova, mas uma senhora de tão... De posicionamento. Totalmente posicionada. Ela veio agora, trazer quem uma é que parte acredita que Karine tem Exatamente. filho de 31 e de 25? Não, tem 3 não meses, é, né? Eu casei com 19, fui mãe com 21. Aí eu devia dizer que eu casei com 12, fui mãe com 15. Mas não, eu tô falando a verdade. Mas e assim, tem que levar de uma forma leve. Óbvio que no começo foi difícil, como pra você foi. Claro. Ainda mais, assim, tão nova e com gêmeos, pois né? Pois é, minha mãe foi assim, porque a gente tá falando de maternidade, né? Eu tenho um apoio muito grande da minha mãe. Minha mãe me colocava no meu lugar quando eu inventava uma coisa assim, porque eu tava... Aí minha mãe, aterriça, vamos lá, é assim, é assado. Porque a ansiedade de uma pessoa de 21 anos, de ser mãe de 2 filhos, não é brincadeira. E minha mãe foi um apoio muito grande para mim, muito na minha vida. Então, eu consegui levar melhor por conta disso, de todo o apoio familiar que eu tive, que tenho. E diga-se de passagem, sua mãe também é uma pessoa muito benquista nessa cidade. Trabalhadora também. Atuante ainda. Esteio para você. Muito. Minha mãe é trabalhadora mesmo. Minha família inteira. Meu pai, minha mãe, todo mundo. Atuando bastante ainda. Traz os exemplos de casa, por isso que os filhos seguem, os netos tá todo mundo junto. É assim que tem que ser. Flávia também tem aí o apoio já do filho hoje, não tem, já Flavinha? Trabalha comigo, sim. Como que ele iniciou aí? Vivendo já no meio dos carros? E na verdade, assim, ele tinha muita curiosidade, né, por essa questão de carro. E aí veio a questão da pandemia, né, gente? E aí ele fez o ensino médio, né, em casa, aquela coisa toda. E quando terminou o ensino médio, o 3º ano, que foi, né, no ano da pandemia, eu percebi que ele ficou muito ansioso em casa. Eu falei, vamos trabalhar com a gente, porque lá você vai ver pessoas, você vai aprender, você vai ter contato. E ele faz administração, né, eu falei, para você vai ser muito bom, né, esse suporte que você vai ter lá. Aí, pela manhã, ele vai para a faculdade e à tarde ele dá um suporte pra gente lá e
graças a Deus dá tudo certo. E a Jennifer? Fala Ai, também da Jennifer. Beijo, minha Aquele de filha. encher os olhos. É a hora que chora, viu? Da filha que tá longe. Não fala, Dani. Jennifer. É cedo pra chorar ainda. Eu olho pra ela assim, vejo muito de mim, né? Ela, muito nova, se formou, foi pra São Paulo e chegou pra mim, pro pai, e falou assim: vou pra São Paulo, e foi trabalhar. Ia tá lá até hoje, graças a Deus tá bem. Tá com o marido dela lá, tá feliz, realizando os sonhos dela. E eu fico aqui com o coração, né, quentinho, feliz por ela também, né, torcendo. Mas quem sente mais falta, será tu ou o pai? Porque o pai também... Eu acho, no início quem sofreu mais foi o irmão. Porque eles são muito grudados, muito grudados. Eu olho assim, eu falo assim, meu Deus, obrigado pelo amor que ele... Eu tava até falando pro Júnior essa semana, eu falei, nunca deixe de amar sua irmã. E eu falo pra ela, nunca deixe de amar seu irmão, porque o amor que vocês têm um pelo outro é o que me faz, assim, me sustenta. Lhe fortalece, me né? fortalece, porque eu sei que se um dia eu não tiver e Cal não tiver, Um vai estar pelo um vai outro. estar pelo outro. E eu acho que isso é muito importante, né? E como o Karim tava falando, eu também fui mãe muito cedo. E a correria de faculdade, na época eu trabalhava, não trabalhava com Cal ainda, né? A gente não tinha a loja ainda, então era uma correria danada, mas quando eu olhava pra eles, eu falo assim, tudo é por eles, né? Eu acho que você também tem esse sentimento por Thor, né? Você fala assim, nossa, eu tenho que acordar, eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar, às vezes a gente tá cansada, a gente tem que dar conta de casa, de marido, de filho, da gente também, A né? gente tem que encontrar forças, né? Onde não existe E mais. força e E tempo. força e tempo. Faltou limão em casa. E eu costumo dizer que a gente... Tudo é mãe. Que a gente consegue isso tudo porque a gente é mulher. Com as nossas 1001 habilidades. Não, e A gente vocês já consegue repararam administrar que muita eles não coisa. chamam o pai, é sempre Não. mãe, Não. mãe, Mãe, doce, é assim, mãe. exatamente. Eu tenho que- Mãe eu- daqui. às vezes eu falo assim, filha, lembra aí, chama papai também, chama papai agora, papai tá aqui do seu lado, mas não, mãe, por favor, mãe. Ô mãe, mas tem que ser você, mãe, né? Vem Agora, aqui, Nanda, vem aqui. Vem aqui. Tu tem duas irmãs, né? Eu tenho duas irmãs, Agora eu tava é. falando dessa convivência entre irmãos. E aí tu tem uma menina só, já vem o próximo. Que Não, pergunta, não, que nada. Quando fala dessa convivência, irmã, Gente, eu que também nada. tenho um só, não tive coragem. Não. Encerrou a Eu vou fase, contar tá? pra vocês, viu? Eu sempre quis ser mãe, mas assim, minha mãe fala, Fernanda, sempre quis ter um filho só. Ponto. E olha que eu tinha duas irmãs, mas eu falava, não, eu não sou uma pessoa de muita paciência, então assim, eu quero ter uma filha só. Aí veio assim, uma bem danadinha, que assim, eu falo, vale por trigêmeos, e tá tudo certo. Minha filha maravilhosa, assim, praticamente uma blogueirinha, a gente tem que segurar, que fofo. porque assim, por ela apareceria muito mais, né? E assim, como vocês estavam falando da rede de apoio, minha família sempre ajudando, né? Eu acho que sem a família, principalmente meu pai, minha mãe, minhas irmãs, seria difícil, né? Administrar tudo sozinha. Então, assim, acho que a família é fundamental nessa parte da rede de apoio. Aí, Nanda, eu perguntei, né? Eu imaginei. Questão, tenho irmãs acostumada com esse convívio, vou querer ter uma família do mesmo formato. não. Eu mesma, eu tinha um irmão, meu irmão já desencarnou e eu fiquei assim com aquele sensação, tipo, será que a responsabilidade de ser filha única não é muito pesada? Não, mas- Minha obstetra, lá quando eu tive o Thor, ela já me disse assim, Dani, pense direitinho, não seja egoísta, pense no próximo, que é o que todo mundo diz, eu ouço mas muito isso, eu Dani. sou tão realizada com um filho só que Pois é. acho Não, que eu- o resto é consequência eu mesmo, as ouço- amizades que ele tem. Isso, eu ouço muito isso, de você é egoísta, você tem duas irmãs, você sabe como é legal ter irmã e tal, mas eu fico buscando, assim, os filhos únicos de sucesso, que tem muitos, Com né? certeza. E cada um é cada um, Muitos, gente. exato, e assim, tem primos, tem amigos, também não vou ficar, né, Tem nessa. pessoas que optaram por não ter Exato, filhos, tem exato, pessoas que e têm tá tudo 5 certo, filhos, né? 2 filhos. O que E é tá certo é tudo você tá bem certo. com você, né? Exato. Karina As suas comentava escolhas. dos dois de 11 e 9 9. anos. Eu disse pra ela assim, se fosse para eu ter 2 filhos, o bom eu acho que seria esse formato por conta da proximidade, de serem parceiros, que realmente o são. E não foi programado, nem o primeiro, nem o segundo. Eu tinha acabado de casar, 2 meses depois engravidei, e aí nessa sequência lá, quando um tava com... Era um bebê. O de 11 era muito pequeno quando eu tive o segundo. Mas foi muito bom. Hoje,
Bruninho, que é o de 11, já tá entrando numa nova fase, né? De adolescente. Então tá dando uma distanciada das Fica um pouquinho, depois volta. Volta, mas verdade. assim, são muito amorosos, Sim. sabe? Eles se dão muito bem. Quando um não tá, o outro sente falta. Primeiro dá uma respirada, depois começa, cadê? É uma delícia. E o ciúme dos filhotes meninos com a mãe já aconteceu? Acontece ainda? Tem. Eu acho que eles têm um ciúminho, tem ciúme até de se eu tiver, sei lá, dentro de casa, às vezes tá alguma coisa aparecendo no sutiã, já me ajeita, já estão nessa pegadinha assim. Menino. É muito São cuidadosos. são cuidadosos. Cuidadosos. Agora eu vou ser ciumenta. Você acha? Eu não sou. Acho que eu Não, já tá dando indícios, é porque o de Olha, 11 eu já tem tenho uma namoradinha. Nora- Daqui a pouco vai aparecer, Daqui a pouco vai aparecer a Norinha, ou então ligando. Não. Não é? Vem cá, você acordar de manhã e ter menina Olha, que você eu nunca tenho viu duas na sua noras. sala, não Meus vou gostar. filhos já estão pra casar, todo mundo, né? Todos 3. E eu tenho 2 noras, que eu amo as duas, e meu genro, Ah, que isso eu é amo maravilhoso, também. Meu genro é é. meu filho, porque Bárbara mora na minha casa ainda, com eles vão casar por agora. Que ótimo. E Lucas é o nome do meu Lucas, meu filho, é Lucas Queiroz e Lucas Chamusca. É meu filho também. E minhas norinhas também amo, eu tenho uma relação muito boa Que com elas, legal. com todos. Eu também pensei Talvez que eu ia ser... chegue nessa fase depois, Eu também né? pensei que ia Muito ser uma bom. mãe ciumenta, viu? Eu também pensei. Todo mundo olhava pra mim e falava, Flávia, você vai ser ciumenta. Mas não, graças a Deus. Mas aí depende também de como chegam, né? É, Essas noras, quando você esses vê que seu filho genros. tá Tudo é feliz, o jeito, que né? tá bem, que tá sendo Aí bem eu acho, tratado. tem que estar desarmado. Minha nora É. também, meus genros são maravilhosos. Assim, aí você fica feliz, entendeu? Sim. Aí você vai deixando No de final lado. das contas, eu acho que é melhor Dá namorando certo. do que solto aí, né? Eu Verdade, prefiro. é verdade. Não, eu acho. prefiro. Esse final de semana, eu levei meu filho para o primeiro show da vida. Quantos anos seu Já, filho tem? Dani. É, vai fazer 12 anos mês 12, que vem. ah. Ele é 12 de junho de 2012. Ai, que fofo. É, e aí foi ao show e quando eu vejo ele com 2 colegas da mesma idade, eles lá pulando, cantando todas as músicas, eu disse, gente, que parte que eu perdi, que meu Cresceu, filho virou meu bebê um adolescente, cresceu, é. não é mais meu bebê. É. Aí ele chega em casa durante a semana, porque eu separei, então ele fica um pouco comigo, um pouco com o pai. E nesse pouco que ele fica comigo, como é totalmente dividido, eu fico querendo que ele fique do meu ladinho. Então eu não deixava ele dormir comigo. Disse, não, dorme aqui com a mamãe, não sei o que, dormindo na cama. E depois eu disse, não, pode dormir no teu quarto. Ele querendo dormir comigo essa semana. Ele disse, mãe, eu acho que eu vou dormir no meu quarto. Esse é Eu uma olhei perda assim, grande. Eu disse, ok, vai, fui eu que pedi, mas na hora complica. Imagina que eu chego assim, mãe, Sentiu. essa é minha namorada. Tudo bem. Não, é oi tia. É oi, tia. É oi, Oi tia. tia, né? Mas faz parte, tu tá longe ainda, né? Um pouquinho longe, Mas eu acho que eu não vou 8 ser. anos. É, vai 8 ter- anos, mas eu acho que eu não vou ser ciumenta. o Gente, é uma genro- delícia. E Não. o É um genro amor vai gostoso. chegar É assim, verdade. vendo uma sogra toda linda, vai querer tratar bem. E minha filha, assim, pelo que eu vejo, já sabe, assim, ela me fala assim, mãe, eu tenho crush. Já tem Ai, meu crush, Deus. já com 8 anos. Não, as meninas realmente são muito Já, mais e assim, ela evoluídas. sempre. São mais ela, maduras. Ela sempre fala assim de meninos legais. Eu acho legal, menino engraçado. Então eu vejo assim que ela já. Eu falo, tá certa, filha, tem que ser alguém que lhe trate bem, legal, divertido. Ela, mãe. Aí já dou os conselhinhos, né? É a questão de valor, né? A gente Lógico. tem que sempre falar pra não ser aquela coisa rasa. Tem que Sai da repetir. questão estética. Que é um Não, conselho que eu dou aqui. Você tem que estar é feliz. você tá sempre falando, pontuando o que é importante. Porque hoje em dia Isso. tá meio estranho. A nossa responsabilidade eu enquanto acho. mãe é muito grande. É isso Então, aí. isso eu acho que é o que nós É um conselho todo grande. dia precisamos. E é no tá ali. miudinho. É no miudinho. Valorizando. Isso, Todo dia. Não é o que você isso. fala, é o que você faz. Claro, Mostra é a e relação, pontua. é a relação do pai com a mãe. Ela Sim. vê como é que o pai trata a mãe, né? Ela, É isso ela vai aí. ver aquilo, vai querer São as aquilo. referências. As referências, com certeza. Agora, a Karine falava lá no início, dizendo que muitas partes da infância que perdeu, que não acompanhou. Então, assim, eu acho que a gente se cobra um pouquinho no início Muito, sobre muito. isso. Mas olha o exemplo Mas é. que tu dá pra eles, né? Eu hoje. tenho algumas Então, passagens assim, tipo, deu um primeiro passo e eu não estava. A babá me ligou. Aí eu passei uns 3 dias chorando, sabe? Mas assim, faz parte. Aí você conversa hoje com seu filho, ele nem sabe que isso aconteceu. Exatamente. Mas é porque a cobrança é nossa, porque queria ver. E eu, por ser muito nova, eu não cheguei a medir esse tipo de coisa. E minha mãe estava ali comigo, minha mãe e meu pai, muito próximo. Minha mãe foi mãe muito nova. Pai não tem nada disso. Minha mãe foi minha mãe com 18 anos. Minha mãe casou com 17. E eu fui mãe com 21. E minha mãe foi muito importante.
para tirar toda essa ansiedade minha, ela conseguiu tirar. Ai, que E maravilha. eu consegui sobreviver à ansiedade disso, né? Essas coisas de, né, a gente sempre vai ficar. Mãe sempre tem culpa, isso é fato. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Isso é fato. Eu, na realidade, também tem poucas coisas que eu me arrependo, né? Eu acho que eu fiz tudo da maneira certa. Mas eu voltei à atividade com 15 dias. Isso dá sempre aquela, sabe, aquela cutucadinha lá que eu faria diferente, ao menos um pouquinho, de ficar um pouquinho mais cuidando. Mas também, meu filho é ótimo, desenrolado, desenvolvido, né, Dani? nada que tenha comprometido Eu acho que não pode o faltar crescimento o amor, dele. né? Eu acho que pode faltar tudo. Saía menos o correndo, amor, eu trabalhava um turno, na realidade, eu voltava correndo, guardava o leite para as mamadas da manhã e voltava. E minha mãe também foi excepcional. Eu não conseguia, na época, babar para ficar com ele. Então, ia um dia, no outro dia já não sabia se voltava ou não voltava. É difícil. De manhã eu pegava daí o filho, as trouxas, como Tudo, diz, leva tudo, tudo. carregava, vai para casa da mãe. Então, É meus uma pais, batalha. meus batalha. pais são do Sul, mas minha mãe já morava aqui há 1 ano e pouco, só assim mesmo, para ter filho, senão não teria coragem disso. Ai, da gente, se não fosse nossas mães. Fala abençoadas, somos Nossa Minha rede mãe de apoio, minha né? mãe também foi super incrível, assim, até hoje, assim, na minha vida, assim, nossa, não tenho nem palavras, assim, porque eu também muito novinha, né? A gente às vezes fica sem saber como fazer. E o suporte dela ali o tempo inteiro, na época ela trabalhava, e aí ela parou de trabalhar para poder me ajudar, né? Nessa jornada aí que não é fácil. E até hoje, assim, nossa... E assim, É aquela um- que não tem mãe, elege alguém para ser mãe, né? verdade. Sempre tem aquela amiga, aquela tia, amiga. Sempre. Aquele né? E que é conforto aquela do pessoa dia a que tá dia. ali junto. Tem pessoas que olham, gente, Pra parece dar mais mãe do que bronca, o que é. pra Pra dar dar, bronca, pra dar colo, pra dar bronca, chamar pra vida. pra falar de verdade o que é que tá Isso. sentindo, né? E isso é muito bacana. necessário. Meninas, mães, eu sempre chamo um pouquinho agora, porque o nosso podcast, ele é de autos, né? Então, o BN Autoscast agora quer saber um pouquinho dessas mães profissionais, como é que elas lidam com autos, né? Eu já perguntei um pouquinho nos bastidores antes, quem gostava de carro, quem não gostava. Acho que gostar de carro é dos brasileiros, das brasileiras, sempre tem aquele amor, umas mais, outras menos. Karina me contava que o carro dela não pegou, ela deixou pra lá. Que ontem eu fui pro café da manhã, eu vinha para um podcast aqui que era 10 da manhã, e aí eu fui para esse café da manhã, na hora que o manobrista foi me entregar, o meu carro tava em cima do meu fio, eu fiz, o que foi? Por que o carro tá aí? Ele, na hora que a senhora saiu, o carro não pegou, a gente teve que encostar, eu, ó moço, me dê seu telefone aí, tomei minha chave, eu preciso correr, sair, depois eu fui para um almoço, no final das contas, consegui, liguei para era uma bateria. Foi lá, resolveu, peguei 4 horas da tarde E a o gente carro, com a vida tão certo. corrida que precisa estar num lugar de outro também. Já esses dias o pneu murcho. Eu disse, como assim? Larguei lá pra alguém resolver pra mim depois. Alguém resolver peguei é muito o bom, Uber. né? Ai, alguém resolver. a sua vida. Eu não estou separada, como estava falando, mas sempre tenho o apoio lá do Auto Shopping, Fábio, do Auto Shopping. Fábio, eu quero te conhecer, eu preciso de um apoio. Não, ele disse que ele é marido de aluguel, porque ele trabalha num escritório onde tem Só no tem mínimo mulheres, 3, 4, que é tudo Fábio, viu, Fabício? Até a Karina quer conhecer agora, viu? Se precisar dos serviços do Fábio. Mas então é isso. E também meu carro, eu tava com o carro com meses de uso. E sofri um acidente na paralela, simplesmente um carro rodou do meu lado e bateu na lateral do meu. Eu tô com as 2 portas do carro batidas, as pessoas nem entram pelo lado do carona. mesmo, E aí e não tem a peça, não tem as portas do meu carro. Mas todo mundo, os homens, olham, chega gente que vem falar comigo, diz o que aconteceu? Não sei. Tipo, como é que eu existo ainda depois de ter Aquela acontecido batida. aquilo no carro? Mas eu disse, sim, é a porta, daqui um pouco resolve. Não sei se isso é de mulher, né? Mas o homem pega como se fosse uma dor, Deus o livre, o meu carro acontecer fica olhando isso. ali. né? Não, no outro dia já tá na oficina, Já parou, não resolveria volta de mais. qualquer jeito. Verdade. Mas a gente costuma ser mais tranquilo. E a compra dos teus carros, né? Agora mesmo o HRV, né, que estava citando, que está super feliz com ele, apesar de deixar ele um pouquinho para lá. Mas sim, tu que escolhe a tomada de Eu decisão. olho, pergunto pra uma pessoa, pergunto pra outra. Eu tenho uma pessoa na família que é
piloto e conhece de carro, me deu uma indicação e tal. Eu fui lá, eu mesmo resolvi, fui na concessionária, fiz um péssimo negócio, porque no final eu financiei o carro, refinanciei. Quando entrou o dinheiro, eu panquitei, tá resolvido. E já tá na hora de trocar o carro de novo. Vou conversar com você. Lá no Auto Shopping em Itapuã, nós temos 32 lojas de seminovos. E nós temos lojistas, assim, como a Flávia, né, que atua lá conosco. Mas hoje eu percebo que as mulheres têm muito mais voz, muito mais poder de decisão e ficam mais à vontade para essa escolha. Então, tem muitas clientes, mulheres, circulando sozinhas. Chegam sozinhas, vão lá, escolhem os seus carros, decidem, financiam. Às vezes o marido opina, às vezes o marido participa financeiramente, mas na maioria das vezes também não. E muitas mulheres hoje, mães, que vão lá e quem decide são os filhos, como tu disse. Ela que vai mesmo decidir. Era ganhar aquele carro assim, ó, no lacinho. Colaço. Já meu pai já deu assim pra minha mãe, viu? Né? Meu pai já deu pra minha mãe. Muito bacana. Nunca esqueci, ele já deu. No Dia das Mães, imagina, ó, fica a dica fica aí. o carro. Não comprou presente pro Dia das Mães, o carro com laço pode comprar com Flávia lá no Auto Shopping em Itapuã. Ela tá vendo? Meu pai sempre faz essa surpresinha pra minha mãe. Sempre. Vou chegar lá com laço. Que sirva de exemplo, então, né, pros demais. E a tua tomada de decisão pros carros, já me disse que gosta de acelerar também, né, de Karine? Carro. Agora, meu filho, Lucas, é viciado em carro. Ele sabe tudo de carro. Então, eu sempre falei o que é que eu queria. Meu marido também curte muito carro. Mas aí, eles vão junto para tipo, faça para esse, é melhor esse. Não precisa tanto isso, não precisa tanto aquilo. O som não tá legal aqui. Aí, Lucas monta o carro. Aí eu acabo dentro do perfil e do valor, né? Porque não precisa viajar muito também não, né? E a manutenção? Deu problema, quem é que resolve? Aí o marido resolve. Que bom. Eu não resolvo não. Infelizmente, mas vou aprender a resolver. Faz parte. Nós tivemos aqui também homens também que não gostam de nem gostam de encostar no carro, que não entendem nada. Então, mas isso está mudando. E a facilidade também. Chega no shopping, pode deixar o carro. Hoje tem oficinas, né, no shopping, centro automotivo. Deixa o carro lá, eles resolvem enquanto a gente passeia, faz compras. Verdade. Então tá tudo certo. E Flavinha, aí que vive nesse mundo, eu perguntei até para ela se o marido deixava ela ter o carro, porque às vezes acontece, a maioria dos lojistas lá, eles ficam tipo, chegou esse carro bacana, eu quero esse carro, daqui a pouco tem outro. Ela diz que compartilha também, né, Flávia? Porque como a gente trabalha juntos, né? Então a gente, a maioria das vezes, vamos juntos e voltamos juntos, né? Júnior tem o próprio carro dele, porque ele vai pra faculdade e à tarde ele vai pra lá. Mas assim, Cal não tem muito essa questão com carro, você acredita? Ele trabalha com carro e não tem isso. Não tem aquele amor, não assim, tem, eu tenho até mais. E tu é aquela mulher que entende tudo de carro? Mais ou menos. Cada de ferreiro, espeto de pau. Eu entendo mais da parte burocrática, né? A parte ali da administração e tal. Algumas coisinhas sim, mas quando eu entrei pra fazer minha CNH, eu não sabia nem o que era um freio de mão, gente. Pense. Eu dirijo desde 13 anos. Eu dirijo desde cedo também. 13 anos desde 16. Eu dirijo. É uma historinha boa pra gente contar, né? Eu comecei a dirigir, meu pai tinha uma Kombi. E ele era o segundo carro dele, um carro de trabalho. E aquele carro ele deixava, às vezes que eu pedia alguma coisa, posso isso, me dá um dinheiro para lave meu carro, não sei, que eu te empresto. Que lave meu carro, que eu dou o dinheiro, né? E faça alguma coisa. Lavava o carro. Aí eu vou dizer, ele acho que já sabe, senão vai saber agora. Aí ele deixava o carro para eu lavava o carro. Ele disse, se precisar, coloca um pouco para frente. E nessa eu ia para frente, para trás, para frente, para trás. Daqui a pouco comecei a dar volta na quadra. E fui indo e aprendi a dirigir assim. Foi muito bacana. Gente, se eu for contar pra vocês minha história pra tirar a carteira de motorista, não foi fácil não, viu? Eu perdi umas 3 vezes aquele teste e assim, ficou aquele negócio traumatizante de eu falar assim, mãe, eu não vou mais fazer esse teste, não vou. Mas graças a Deus, depois também que eu virei a pilota. A pilota. Hoje em dia eu sou a pilota. E tu teve alguém que te ensinou? Eu fiz autoescola, mas a gente tem fazenda também. E aí eu ficava treinando na fazenda com meu pai, ali na estradinha de barro, sabe? Aquela coisa, treinava.
Mas aí consegui, graças a Deus, tirar a carteira. E outra coisa também que eu queria falar, você estava dizendo se gosta de carro e tal. Eu não entendo muito de carro, não. Eu entendo de conforto, né? E assim, eu sempre tive carro alto, mas hoje em dia eu tô com a Mercedes e estou amando. E minha filha também adora. Mas então, é o poder de decisão, né? Tu vai experimentando, tu não utiliza mais o carro que te dizem que é o melhor, é aquele que tu experimentou. E já meu marido não liga muito pra carro, assim. Se deixar, ele compra qualquer carro, entendeu? Ele não tem muito isso, não. E esse tu bateu o olho e se eu quero esse era dele e passou pra mim. Ah, esse tipo assim. Não passa pra mim então, que eu quero. Sim, agora a tua blogueirinha, que eu fiquei apaixonada lá de vê-la toda arrumadinha, assim. Queria conhecer uma história, assim, dela. O que te fez, assim, mais, olha, nesse dia eu senti que ser mãe vale a pena e me emocionou. Eu acho que não é uma história, são muitas histórias, né? Acho que todas as conquistas dela, né? Primeiro falar, andar, os espetáculos na escola, né? São muitos fatos, né? Que fazem a gente ficar emocionados, né? E assim, como é bom ter um filho, né? Eu fico até emocionada. Olha, eu me lembro que quando eu engravidei, uma amiga minha que não é mãe por escolha, ela fez assim, e aí, Cacá, é o maior amor do mundo, já tá sentindo aquele amor na barriga? Eu olhei pra cara dela e fiz, não, eu nunca romantizei. Eu fiz, não, eu tô feliz, tô grávida. E esse amor foi crescendo. Sim. Durante a gravidez, ele já foi crescente. Mas é um clichê que é a verdade. É todo dia maior. Todo é dia. impressionante como aventura. vai, dia a dia, vai crescendo. Você fala, não tem mais como crescer. E é maior, e é maior, e é maior. É um amor, assim, incondicional, que a gente só descobre depois que a gente vira mãe, Isso. né? É Como você verdade. falou, parece clichê, mas realmente é isso. Você nunca vai sentir por um homem o amor que você sente por um próximo. filho, Nem por E as ninguém, conquistas por deles. ninguém. Cada conquista cada deles. conquista. Quando você vê ele se destacando É de alguma isso, forma, gente. pessoal, profissional, o que quer que Um seja. filho feliz, É muito uma gostoso, mãe é muito feliz, né, gostoso, cara? Um filho feliz. verdade. Uma mãe Bárbara fala que eu feliz, interrompo gente. ela quando ela tá falando. Eu digo, você não sabe falar de você. Você é muito boba. Aí eu Você é aumento. tudo isso. Aí eu começo a falar, aí ela fica assim me olhando, tipo, menos. Aí eu Mas encho- Vou falar de mim, mas dela eu gosto de falar. Eu gosto Tu tem 3, né? Tenho. Assim, mas tem alguma memória que alguma coisa mais recente que tu Não, tenha uma guardado coisa interessante aí? de ter gêmeos. Meus 2 filhos são extremamente amorosos, criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, mas são muito diferentes. É É impressionante incrível isso. como você percebe que você gera 2 pessoinhas tão diferentes. E são muito... É interessante, eles brigavam igual gato e cachorro. Mas tira de junto para ver o que acontece. 2 dias separados, uma vez Matheus internou no hospital, pequenininho, ele tinha problema de alergia. Lucas chorava todo dia de manhã. Cadê? Foram 3 dias. Parecia que era uma eternidade. Aí você vê como vai criando laço, como aquela coisa é importante do dia a dia. E assim, um fato, são vários, muitos. Não Do dia a tem- dia, não tem muitos. como, né? A tua memória favorita? Ai, memória. Aí, deixa eu só contar uma história de Bárbara. Essa história é velha, eu já contei umas 100 vezes a história. Ai, eu não conheço. Conta pra gente. Eu sou nutricionista. Antes de eu ser nutricionista, a minha relação com comida era pior, porque eu era muito neurótica com dieta saudável. E eu enxugava pizza com um guardanapo, aquela gordura da Pra pizza. tirar a gordura. Aí Bárbara tinha uns 5 anos. Sim, isso era uma coisa minha e ponto. Passou-se um tempo, a escola, ela estava na Pan-Americana, me chamou. Quer dizer que Bárbara estava com um comportamento estranho. Ela estava enxugando a pizza. Oh, meu Deus! A escola me chamou. Ela vai rir com essa história, porque eu quero te contar. E ela estava pequenininha, a professora perguntou por quê. Ela fez, eu não sei. Minha mãe enxuga a pizza. Aí ela enxugou também. Essa Olha. história. Ela tinha 5 anos. E o que a gente transmite O exemplo mesmo, arrasta. né? Essa história. É o que você faz, não é o que você fala. Sem dúvida. Verdade. Ô, Flávia, eu vou te pegar agora. Se tu pudesse voltar no tempo, assim, lá atrás, né? O que tu diria para aquela mãe de primeira viagem? Tu acha que fez tudo certo? Tu mudaria alguma coisa? Eu converso com muitas amigas, né, que são mães, e eu falo pra todas assim, ó, não tem manual, gente, pra filho, como o mesmo Karine falou, cada um é de um jeito diferente, tem uma
personalidade diferente, teve acesso às mesmas coisas, teve a mesma criação, mas são completamente diferentes. Eu acho, Dani, o que você falou, eu acho que eu ia procurar arranjar um tempinho mais para poder aproveitar alguns momentos que eu perdi. Entendeu? Principalmente festinha de escola. Eu tava vendo, minha amiga postou ontem, eu falei, nossa, eu amava essas festinhas, eu chorava do início até o fim. E algumas festinhas eu não pude estar presente, né, na correria do trabalho e tal. E hoje lá na loja eu falo, ó, festinha do Dia dos Pais, pode ir. Festinha do Dia das Mães, pode ir. Porque eu acho que isso, eu sinto falta. Uma coisa que eu voltaria atrás. Diferente. Eu acho que se eu tivesse feito um pouquinho de mais de esforço, eu conseguiria ter ido. Mas é aquele sentimento que você falou, né? A gente sempre fica achando que a gente poderia ter feito mais, que a gente poderia... Mas eu acho que só de a gente... ser mãe já ter feito o nosso melhor, pronto, né? Como podia, você fez o na seu época, melhor ali, já tá bom. O entendimento que tinha na época também. É verdade, Dani, ainda tem isso, né? Ô, Nanda, tu, né, numa família com mais 2 irmãs, assim, tua mãe deve ter um trabalhinho, assim, mas qual é o ensinamento maior que tu guarda dela, assim? O que tu acha mais importante que ela transmite pra ti, pra tuas irmãs? Eu acho que o amor pela família, né? Eu acho que, assim, a gente tem uma família muito unida e eu acho que minha mãe sempre passou isso, briga, tudo, mas a união da família, a gente sempre tá com Deus, sempre ser grato. Minha mãe é uma pessoa de muita fé também. E eu acho que é isso, o amor e a união da família. Maravilha. É o que a gente realmente leva, que tu vai transmitir agora. Não, eu quero voltar só uma coisa. Sim, que eu lembrei, que você perguntou de Nandinha. Sim. E assim, Nandinha tem uma risada muito solta, sabe? Então, assim, e ela adora celebrar aniversário. Tanto que cada aniversário para ela é assim, mãe, meu aniversário, sabe? Aquela ansiedade, o tema e tal. Então, assim, cada celebração, o ano, 2 anos, 3 anos, sabe? Até o 8º aninho dela, sempre foi muito emocionante, sabe? Então, assim, a lembrança que eu tenho é sempre dos aniversários, a risada dela. Eu fico emocionada, gente. Não tem como não. Mas é isso mesmo. Eu tinha uma pergunta aqui, me fala assim, sobre o aprendizado, né, que a mãe passou para cada uma de vocês, mas a gente não estender muito, porque cada uma teria histórias lindas para contar das mães. Mas hoje em dia a gente vê assim, essa tragédia mesmo que está lá no sul, que vê as mães perdendo filhos e tudo. Eu mesma, da minha mãe, assim, minha mãe perdeu o filho com 20 e poucos anos. Então, assim, eu acredito que não exista uma dor pior, né? Nada se iguala. Então, quando a gente imagina uma coisa dessa, acho que é dilacerar a pessoa. Então, assim, eu aprendi com a minha mãe como que a pessoa consegue se manter viva após uma perda dessa. É uma coisa que eu não quero nunca, né, passar por isso. Acho que as mães precisam ir antes dos filhos. Deveria ser uma regra, né? Regra natural. Uma regra natural. E assim, como a ideia também é falar de mim, de todas as memórias com o meu filho, que são muitas, inúmeras, mas assim, esse final de semana, quando eu conto para vocês, né, que eu vi ali o adolescente surgindo, e aí teve um momento no show, começou a chover, aí nós saímos da chuva, eu e os 3 moleques no primeiro momento, e a gente passou um perrengue, um aperto, porque todo mundo queria sair da chuva. Só que aí passou, voltamos pro show. Daqui um pouco começa a chover. Aí eu propus para eles, vamos tomar um banho de chuva? E aí nós fomos os 4, né? O meu filho, os 2 amiguinhos e eu tomar banho de chuva. Eles pulavam naquela chuva. A água escorrendo, assim. E o meu filho chorava, agradecendo, dizendo que tinha sido a melhor coisa da vida dele, a melhor noite. A sensação, né? Então, realmente, gente, é uma memória, assim, impagável, né? Coisa mais que você fez, linda, né? de ser mãe. Poder, né, proporcionar aquilo assim, um pouquinho, Mas né? é isso que importa. Mas essa construção, né, que nós vamos realizando os pequenos dia a dia. momentos, né, que a gente tem aquela sensação. Uma coisa que eu faço é viajar com meus filhos. Também adoro. A prioridade da minha Adoro. vida é viagem. Vamos todos. Agora a gente vai, setembro de novo, com os meus pais e eles, aquela viagem de família, aquela muito coisa legal. que se alguém fala clichê, é adoro. clichê É mesmo, clichê. aquela coisona, aquela reservona de mesa, todo mundo falando alto. Muito legal. É, Todo mundo no carro, isso aquela aí, animação. carro alugado, todo mundo.
E é muito bom. Eu acho que é o que eu vou levar da minha vida. São as minhas viagens com os meus filhos. Os e os meus pais. momentos, né? Para mim, isso é o tesouro que eu tenho, são as minhas Maravilha. viagens. Ai, meninas, amei compartilhar aqui as histórias com vocês. A gente está com o horário já adiantado. Hoje nós temos mais uma rodada, temos outras mães maravilhosas também que vão estar aqui conosco. Muito obrigada, viu, pela participação. Eu queria agora que tu desse um recado para tua mãe, se quiser, para as outras mães, para as colegas, para os filhos também, se quiser pedir aquele presente. Karina, fica à vontade, viu? Eu teu vou tchauzinho falar pro nosso com minha pessoal. mãe. Minha mãe é o meu grande apoio, é a minha grande rede de apoio. Eu morei em Itapuã após a separação por um tempo e teve um momento que eu me sentia muito sozinha, porque, né, Itapuã virou um lugar longe, eu morava em outra cidade praticamente. E ano passado a gente voltou pra cá, pra cidade grande, e aí eu moro perto de minha mãe, então ela é meu grande socorro. Eu sou farrista, eu gosto de sair no final de semana, então é minha mãe que fica com meus filhos, é minha mãe que pega os meninos na escola. E muitas vezes eu não peço obrigada a ela. A gente vai na rotina do dia a dia e eu sei que, né, ela já me criou. E ela é mãe 2 vezes com meus filhos. Então, mãe, hoje é um dia de te agradecer o que eu não faço. Mas saiba que meu coração te agradece todas as vezes. E meus filhos lindos, vocês são a razão da minha vida. Ai, que lindo. Que Agora vai fazer todo mundo chorar, viu? Karine já tá com os olhos também laranjados. É porque é muito gostoso, né, gente? A minha mãe também é meu apoio. Os meus 3 filhos, cada um com um jeitinho de cada um. São muito gostosos, todos eles. Eu não posso nem falar, porque eu falo com eles todo o tempo, toda hora. E eles estão ali, cada hora, um falando uma coisinha diferente para me agradar ou para brigar comigo. Minha mãe, eu não quero, eu não gosto, é assim, é assado. E a gente vai levando e planejando nossas vidas juntos, sempre. Conciliando, né? Essa e é muito vida gostoso. maluca que tu tens com todas as tuas muito atividades, gostoso. né? Sendo esposa, sendo mãe, sendo empresária. Mas dá conta, Dou conta. De vez em quando falta o limão, né? Que eu falei. Mas eu dou conta. Isso, um dia que por acaso não Tá dermos tudo conta, bem. tá Por aí. tudo certo. Eu aprendi olhar. a achar que tá tudo isso. bem. Vamos olhar pros copos cheios. Tá tudo isso aí. certo. Eu aprendi. Verdade. Se não deu hoje, amanhã dá. Também aprendi isso, eu, carinho. Eu sou super tranquila com relação a isso. E falo todo dia. A gente tem que exigir do outro aquilo que ele pode te dar. Você não pode exigir além. Porque ele não vai te dar. E não é porque ele não quer, é porque ele não consegue. Né? Maravilha. E tu deu o teu melhor. Tá aí O tempo agora inteiro. a resposta. Que bom, que bom. Muito obrigada. Obrigada viu, a você. Karine? Adorei, Foi ótimo viu? tá Amei aqui esse conosco. bate-papo. O friozinho na barriga passou. Tava no começo. Nós estamos entre amigos, maravilhoso. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Voltarás, viu? Já Oh, temos outros adorei. projetos. Nós não pudemos explorar hoje toda a parte comercial. Pois Nós precisamos fazer isso. Estou Nós vamos aguardando. fazendo 1 a 1, né, aqui, Delícia. pra gente explorar restaurante por restaurante. Imagina, se a gente fizer um tour, fica ainda vai melhor, precisar, né? vai precisar de um podcast por É. semana durante um semestre. Mas seria interessante fazer um podcast volante, né? A gente vai faz Eu um já no falei Sul, isso vai pra no Karina. Lafayette. Pra fazer isso. Vamos falar com o Lucas, Vamos. meu, viu? Pra gente Fazer promover diferente, isso. é. Podcast itinerante. Gostou, legal, né, Luiz? legal. Fica a dica aí, então. Flavinha, tuas considerações para quem vai ter obrigada, vai pedir presente também. Deu teu recado, amada. Né, como a Karina tava falando, né? Tipo assim, essa questão que você falou da mãe da gente, de ela ser nosso alicerce, às vezes a gente não tem essa percepção de falar assim, ó, obrigado, né, no dia todo. Então, obrigado, minha mãezinha, te amo. Você é a pessoa mais importante da minha vida. E meus filhos queridos amados, ai, meu Deus do céu, eu falo assim, eu olho pra eles assim, eu falo, meu Deus, é tudo por eles e é a razão da minha vida, assim, né? Como o Karine tava falando, assim, a gente também faz uma viagem, assim, todo ano. E às vezes a gente fica, assim, vários dias juntinhos, né? E foi a melhor coisa que a gente decidiu fazer na nossa vida, né? Tirar esse tempinho pra ficar junto, ficar ali o tempo todo, tipo 24 horas juntos, porque no dia a dia não tem como a gente fazer isso, né? E, Cal, meu presente no Dia das Mães, eu vou querer um carro com laço. Isso é fácil, ele vai Com dizer que é laço, fácil. por favor, viu? Obrigada, Depois Dani, peça a viu? música, Flávia. Eu que agradeço Vou pedir mais uma música, vez a viu, tua gente? participação. A gente vai colocar a Obrigada. trilha sonora da Flavinha aqui. Nanda, também para quem o teu obrigada, para quem o teu beijo, teus agradecimentos.
Gente, meu obrigado, meu amor para minha mãe, que sempre foi o meu exemplo de força, de amor, de dedicação. A minha irmã mais velha, Dani, que também é uma grande mãe, que é madrinha de minha filha, também é um grande exemplo. E Gabi, que ainda não é mãe, mas brevemente, né, vai ser, que ama tanto a família e os sobrinhos. São grandes exemplos de mães para mim. E, assim, minha filha maravilhosa, que eu amo tanto, a razão do meu viver, né, filha? Te amo. Que coisa linda. Agora todo mundo chora. É a hora que todo mundo chora. Obrigada, meninas, então. Foi maravilhoso. Obrigada pelo convite, viu? Foi Amei. ótimo, Faremos gente. mais disso. Agora eu vou receber nossas próximas convidadas. A gente vai continuar com esse bate-papo gostoso, sabendo um pouquinho mais das nossas próximas convidadas. Obrigada até aqui, gente. Bom, gente, conforme eu prometi, eu trouxe aqui mais 4 mães maravilhosas. 4 mães que, além de mães, são profissionais, são mulheres maravilhas, eu vou dizer. Quando a gente vai descobrindo aqui nos bastidores o que cada uma faz, qual é o seu exercício diário e como se desdobra para poder dar conta de todas essas funções, aí vocês vão ver que eu digo que são mulheres maravilhosas mesmo. Então, aqui comigo na esquerda, a doutora Mirella, médica, dermatologista, diz que o foco principal é no tratamento estético para rejuvenescimento e tratamento capilar. Eu comentava com ela que é tudo que todas nós queremos. Ela faz parte do corpo da clínica Maiderma e também tem a própria clínica, né, o Instituto Cronos. E é mãe do Benício, de 3 anos, que eu já vi a foto, uma gracinha. Obrigada, viu, por ter participado aqui com a gente, por vir, dar um pouquinho do teu tempo. E agora, como eu te disse, nós vamos explorar. Então, por favor, Milena, te apresenta aí. Oi, Dani, obrigada pelo convite, obrigada por estar com mulheres que eu pouco conheci, já amei conhecer. Eu sou Mirella, eu sou médica, atuo na área da dermatologia há 10 anos, mais ou menos. Meu foco hoje principal realmente é a estética, né? E os tratamentos capilares também, né? Que eu digo também que é uma das minhas paixões. E eu sou uma mãe, né? Antes de ser isso tudo, eu sempre tive o sonho de ser mãe. Eu sou uma canceriana, então eu sou aquela mãe nata, né? Aquela meleca, como diz. Então, assim, sempre tive esse sonho de ser mãe. E hoje em dia, ser mãe nesse contexto que é um turbilhão na minha vida, né? Que além de ser médica, eu tenho atuar na Maiderma, eu também tenho a minha clínica, então eu sou empreendedora, que também é um trabalhão que dá pra gente. Então eu me divido, né, durante a semana dessas funções toda e essa rotina maluca que a gente vive, mas a gente consegue levar com muita leveza. Na maioria das vezes a gente dá conta também, se um de outro não der, se não der tudo conta, certo. dá tudo certo também, né? Eu acho só da gente chegar em casa e ver aquele pequeno, só o olhinho dele já abastece, Compensa, acaba abastecendo. Né? Que Tem bom. jeito. A gente vai querer saber tudo sobre isso e saber bem sobre essa parte estética, sobre a tua clínica também, sobre o que vocês desenvolvem. Shaula Ripado, prazer tê-la aqui conosco também, ótima noite. Já tive aqui o prazer de ter o teu esposo conosco, né? Como ele falando conosco de autos, que é realmente o mote do BN, mas hoje é tão bacana estar aqui com mulheres participando do que é o nosso dia a dia, do que a gente faz de melhor. E Shaula é proprietária, então, do salão Brau Bar. Isso né? mesmo. Tá aqui em Salvador. E ela tem também franquias, vai explicar um pouquinho pra gente como funciona. Mãe da Alice e da Aurora, são gêmeas com 7 aninhos. Te apresenta então pra gente, por favor, Shaula. Obrigada pelo convite. Meu nome é Shaula Ripardo, eu sou proprietária da loja Brau Bar, que é um salão express, que é pra quem tá no shopping, que é no Salvador Shopping. Tá com praticidade, tô ali no shopping, já aproveito para fazer compras e por que não fazer minha unha, fazer meu cabelo e ainda mais, que a nossa especialidade é sobrancelhas. A gente faz sobrancelha em 20 minutos e enaltece, porque a gente vem de uma geração que afinaram a nossa sobrancelha, né? Sim. E hoje eu trago aquela nova técnica que é Brow Lamination, Trazendo aquele de olhar volta. selvagem, aquele olhar natural. É o olhar natural, é a beleza natural que a gente tá trazendo de volta. E também enaltecendo e elevando a autoestima das outras mulheres. Por que não, né? A gente tá aqui no mundo onde a gente tem que levar mais ainda as mulheres pro topo.
Maravilha, né? Nós vamos querer também saber bem sobre isso, onde ficam as lojas e tudo mais. Sim. Tamires, obrigada também por ter aceito o nosso convite, tua participação, largou lá os teus negócios, o 705 Restaurante Bar, né? Deixou também lá em casa a Maria Júlia, de 8 anos, também já vimos a foto que a gente fica babando, né? E aí tem muita coisa para falar do 705. Eu vou te deixar também apresentar, né, o teu restaurante, falar dos teus projetos, falar aí da tua filhota. Obrigada por ter vindo. Dá uma boa noite pro pessoal. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Também amei. Tô aqui nervosa, porque eu, quando fico em frente às câmeras, já fico... Mas a gente vai conseguir, que vai desenrolando e a gente vai conseguindo. Mas eu sou proprietária do 705, Restaurante Bar, fica em Pituaçu. É um restaurante grande e foi um desafio para mim, porque eu não entendia nada de restaurante. Quando meu pai construiu e falou, você vai tomar conta agora, você que vai tomar frente. Então foi uma chuva de consultoria, era para mim eu me senti uma telespectadora, né? Eu ficava assim, só tentando captar tudo, e até me adaptar foi uma jornada bem dificultosa para mim. E conciliar isso com a criação da minha filha foi algo também, ainda mais que na fase em que a gente teve que eu inaugurei o restaurante, foi bem na fase que ela só queria ficar comigo. Então, aí aquela ajuda que eu tinha junto com o pai já não tinha mais, porque ela só queria ficar comigo, e aí foi uma coisa bem difícil. Mas né? tá dando conta, viu? Tenho Tá que vendo? dar, né? Eu tenho que com dar. maestria, é o que a gente vê. Que bom. Não é que fácil não, mas faço com amor. Eu tô então aí tu amando. deixou um pouquinho do teu tempo para compartilhar com a gente vai querer saber tudo sobre isso também. E aqui comigo, Ana Helena, para mim, daqui a um pouco todo mundo vai perguntar irmã, é como se fosse, viu? Mas eu quero apresentar para vocês o lado dela como uma profissional ímpar que é. Ela é advogada, especialista em direito público, direito civil e processual. Hoje ela é assessora jurídica, né? Chefe de gabinete no TJ Bahia e mãe do Franco, que é uma das melhores coisas dela, viu? Além dessa carreira aí, que realmente é admirável, ela é mãe do Franco, que é meu afilhado. Então, Ana, vou deixar para tu te apresentar profissionalmente melhor aí para os nossos telespectadores. Boa noite, Dani. E eu vou começar até falando com Dani, porque não vou chamar de Daniela, porque aí eu já entro num assunto de mãe. A minha mãe foi minha professora desde a 4ª série, e eu me lembro que no primeiro dia de aula eu cheguei para ela e disse, aí mãe, eu vou te chamar como na sala, né? E aí ela disse, vai me chamar de mãe, mas vai me obedecer como professora. Então vou te chamar de Dani, mas te obedeço como apresentadora, tá, amiga? Eu sou Ana Helena, sou gaúcha, e aproveito até para mandar toda a energia boa, né, para o nosso estado que está precisando. E estou aqui há pouco mais de 15 anos. Eu sou formada em Direito, bacharel, advogada com a OAB suspensa, porque como assessora jurídica no Tribunal de Justiça não tenho acesso à advocacia. E acho que das coisas mais importantes na junção do meu trabalho com a minha profissão de mãe, que é muito forte, é Franco ter nascido quando eu assumi dos maiores desafios da minha carreira, que foi ser chefe jurídica da Corregedoria Geral de Justiça. Franco nasceu em dezembro e eu assumi o cargo em fevereiro. Continuei amamentando exclusivamente, enfim, a história é longa. Então, assim, ser mãe e ser profissional, para mim, é uma coisa que anda extremamente ligada. E, graças a Deus, até hoje, eu acho que eu tenho dado conta. É isso, né, amiga? Dá conta com maestria também. E, assim, é admirável a educação que dá pro teu filho, é admirável a tua trajetória como profissional. A gente vai explorar isso, vai ter histórias para contar também. Histórias, muitas vezes, compartilhadas, porque, assim, nós não somos irmãs, mas já estamos aqui na Bahia há muito tempo. Temos muitos amigos em comum lá do Rio Grande do Sul, né? Então, a história é longa. Mas, como eu disse que eu ia explorar, a doutora Mirella, eu vou explorar. Mirella, quais os principais serviços, assim, hoje, que as mães e as não mães, a mulherada procura lá contigo? Então,
o que elas procuram mais, assim, pelo menos o foco das minhas pacientes hoje em dia é se reconhecer. Então, a gente faz um tratamento, a gente não faz só um preenchimento ou um botox. Elas buscam o que elas se sentem de melhor. Então, a gente procura organizar um cronograma anual. Então, a gente vai desde os estimuladores de colágeno, aos preenchedores, as tecnologias, que a gente tem uma vasta tecnologia, a gente tem muita coisa para oferecer, né? Eu falo que a gente não precisa de sair de Salvador para ir buscar tratamentos em lugar nenhum. Aqui a gente tem tudo que tem lá fora, que tem São Paulo, que tem Rio e que tem até fora do Brasil. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue oferecer muitas tecnologias e em termos de injetáveis, a gente tem tudo isso à disposição dos nossos pacientes. A Maiderma tem mais de um endereço? A Maiderma tem um ponto fixo que fica no Shopping Salvador. E daí tu atua lá, assim, é só ligar, agendar. Eu tava olhando o link, o Instagram, onde fala um pouquinho dos procedimentos, tudo. Tu fica lá, qual é o teu horário de Eu me divido atendimento? durante a semana, né? Eu fico 3 dias na minha clínica e 2 dias na Maiderma. E aí a gente se divide durante os atendimentos, durante esse período todo. E agora a gente vai para o foco, tu consegue, né, além, né, o que ela oferece, né, para as pacientes, eu acho que dá para mostrar assim, olha, é isso aqui que acontece, o que nós estávamos admirando logo na entrada, né, a perfeição de pele, assim, mas é um cuidado grande, não é? É um cuidado grande, mas eu falo assim que eu acho que a gente tem que hoje em dia ter uma qualidade de pele. Não adianta a gente só falar de preenchedores, não adianta a gente falar, né, da questão da tecnologia, mas a pele é o nosso cartão de visita, né? Eu sempre ensino as pacientes, então assim, como se fosse uma casinha. Como é que eu vou estruturar uma casinha colocando, né, toda a parede se eu não vou fazer uma boa pintura? Então eu tenho que ter uma qualidade de pele para chamar uma atenção. Claro. Então isso tudo chama muita atenção, né, dos pacientes em si. Bom, se ela tivesse uma menina, ela ia já mostrar para a menina desde sempre, né, como cuidar da pele. Quais são esses cuidados básicos já para dar para as outras mães, para cuidar das filhas, né, adolescentes, que precisa se cuidar desde do início da infância? Eu acho que a gente ensinar desde cedo, né, então saber indicar. A gente tem que ter muito cuidado com os pequenos hoje em dia, né, porque nós somos bombardeados de várias informações, né, então assim, a geração de hoje chega pra gente com as coisas de tiktokers. Então, assim, doutora, eu uso isso, posso usar isso. E muitas vezes a gente não consegue usar tudo, porque são crianças ainda, né? Estão na faixa etária das meninas aí de 7, 8 anos. A gente tem que ter cuidado. Tem muitas substâncias que têm ácidos, né? Que não podem ser utilizados. Então, assim, confie num bom profissional para montar uma rotina para as crianças, né? Desde crianças e adolescentes, desde cedo. Um sabonete adequado, um protetor solar. Criar o hábito de protetor solar desde muito pequenininho, né? Pode ser utilizado a partir dos 6 meses. Então, que isso seja uma rotina, né? Então, isso as crianças já vão se acostumando a passar o protetor solar, que é o nosso creme mais rejuvenescedor que a gente tem, é o protetor solar, né? Então, isso daí é algo que a gente vai construindo mesmo com os nossos pequenos, que é isso, eles vêm cheios de informações e a gente só tem que conseguir organizar essas informações adequando deles. Mesmo, né? Mas aqui, sobre protetor solar, a criança, 7 anos, a gente já cria uma rotina. A gente acorda, escova os dentes, já lava o rosto, passa o protetor. Faz parte da nossa rotina. Mas uma criança de 6 anos também, que já escova o dente, se arruma para ir para a escola, também deveria passar o protetor solar? Sim. A depender da questão da exposição solar, né? Não sei como é que é a rotina de... de manhã escola. E aí até na escola existe um ar Já dá pra usar. Já dá pra usar. Interessante. Um protetor isso, adequado pra idade. Já dá pra usar. Interessante, bom saber isso. Eu não sabia. Tem muitas crianças também com parte de atopias também, né? Dermatite atópica. Então precisa do uso do hidratante correto, né? Todos os dias, de manhã e de noite. Então, porque isso pra também criança a gente pensa que é só usar o protetor porque eu estou indo pra praia, porque eu estou indo à piscina, porque eu estou indo tomar Mas é sol. isso que a gente tem que construir essa cultura. Sim. Agora, a Mirella mãe, a mãe do Benício, né? Quando surgiu assim, esse desejo de ser mãe, foi logo em seguida que tu casou? Como é o processo? O que te despertou ser mãe? Então, eu fui mãe, eu tinha 2 anos de casamento, né? Mas eu estou com meu marido há 15 anos, né?
Então, assim, nós casamos, até casar durou em torno de uns 7 anos. Eu até brinquei com as meninas ali na sala que eu já sabia que eu queria engravidar, ele mais ou menos, né? Então, assim, foi algo... Demorou, né? Caso planejado, né? E foi muito rápido, né? Então, assim, eu acho que foi a partir do momento que foi muito rápido. Foi muito rápido. Graças a Deus, né? Então, assim, e aí eu comecei a curtir muito a questão da gravidez, cada detalhe, né? Cada mimozinho, para mim foi muito sonhado, muito planejado. Daí veio a pandemia. Então, aquilo meio que me paralisou, sabe? Então, a gente teve todas aquelas restrições, né? A gente não podia ter tanta ajuda, né? Então, começou a criar aquele sentimento de medo. Como é que seria? Meu primeiro filho era o primeiro neto da parte da minha mãe. Então, começou a gente ficar aquela coisa, sabe? Aquele medo. Será que tá fazendo certo? Será que tô fazendo certo? Será que eu não tô fazendo certo? Aquele medo do que era o Covid na época mesmo, né? Qual era o impacto que aquilo teria. Então, assim, foi meio que um turbilhão, né? Agora estamos na segunda rodada, as minhas convidadas anteriores, a gente vai fazendo algumas perguntas, eu até brinquei com vocês, que eu cheguei lá ainda com os olhos, né, marejados, porque acabou em choro, mas uma das coisas, assim, enquanto médica, essa pergunta eu nem fiz para elas, né, mas tu, enquanto médica, todo mundo, né, considera que os médicos têm superpoderes e que, né, podem fazer o que os outros não fazem, e tu, enquanto mãe, qual é o teu superpoder, Mirella? Então, eu acho que o meu superpoder é conseguir... É o que a maioria das mães tem. Conseguir dar conta de tudo, sabe? É ter um olhar mais carinhoso, mais amoroso. Perceber quando ele mais precisa de mim. Então, eu acho que o amor mesmo, o acolhimento... acaba sendo o meu superpoder. Que é para dar conta, né? Para dar conta, sem ter culpa. Quer dizer, sem ter não, sem ter porque culpa, eu acho que, como nós falamos aqui anteriormente, também nasce a mãe, nasce a culpa. Isso é fato, né? Isso aumenta, né? Mas então, acolher é o que conta, né? E Shala, me conta aí um pouquinho também sobre aí como veio Alice e Aurora. Tu planejou como é que foi quando soube que era dois? Eu nem sei se eu posso falar. Nem sei se eu posso falar. Pode, qualquer a gente corta. Luiz? Então, a gente já tinha 5 anos de relacionamento com meu marido. E aí ele me pediu casamento. Só que eu sou uma pessoa muito tímida, pode não aparentar, mas eu sou muito tímida. E aí veio confusão de casamento, lista de convidados. Eu falei, quer saber de uma, eu prefiro fugir. Aí eu fugi, a gente fugiu, só casou eu e ele em outro país. Pensei que tinha fugido do casamento. Fugiu do marido, tá tudo bem, né? Eu achei que tinha fugido do marido. Pensei que tinha fugido do marido. Eu fugi de tudo. Falei assim, não, eu quero casar só eu e você. Isso que importa é o nosso relacionamento e acabou. E aí a gente casou quando foi na lua de mel. Quando eu voltei, eu estava grávida. Já foi muito rápido. Mas vocês já tinham, né, um tempinho juntos e tudo. Mas bastou não é a mesma coisa, porque eu não tinha aquele sonho a vida de ser casada. Mãe, não tinha ainda aquela coisa de vamos planejar, não. Quando eu cheguei, vou fazer um jantar pra minha família. Eu já estava ali com 2 semanas. E eu não sabia. E aí na outra semana, minha mãe olhava assim pra mim, você tá grávida? Eu falei, não, mãe, não tô. E eu, não, mãe, não estou. E ela olhava assim, tá. Fiz exame de farmácia, deu negativo. Eu, tá bom, tudo bem. Minha mãe, não, você está grávida. E foi na época da Zika. E ela, um spray. E eu, meu Deus do céu, mãe, eu não estou. Aí quando eu fiz o exame de sangue, estou grávida. E aí, tá bom, tudo bem. Aí só que eu comecei a chorar, porque eu não queria ser mãe. Eu tô muito cedo, minha vida profissional, tinha 29 anos, eu tô crescendo ainda. Aí depois, quando eu fui na ultrassom, tinha 2 bolinhas, assim. Aí minha mãe, eu sabia que ia ser gêmeos. Eu, o quê? Como assim? Aí todo mundo começou a rir. Ninguém chorou. Todo mundo começou a rir. Porque como ela poderia ter gêmeos? E aí foi aquela que nem queria muito. Não queria logo
Tem logo gêmeos. E aí depois veio a história de que quando falam que na África, quando duas crianças, né, escolhem, dois idênticos escolhem a mãe porque é uma alma abençoada. Eu falei assim, nossa, eu tenho que pensar que eu fui realmente abençoada por ter isso. E aí E hoje 7 anos se passaram, né? E aí como é que tu lida aí com essas meninas? Foi muito amor. Traquinando, elas te deixam trabalhar? Não, e engraçado que quando a gente tem gêmeos andando no dia a dia, as pessoas olham muito, falam muito sobre. Então a gente começou a aprender a filtrar o que a gente recebe de sugestões, que é o normal, que muita gente quando de fora. E aí, nessa coisa, outras mães de gêmeos, existe um grupo restrito de gêmeos aqui no Brasil e começaram a falar sobre. E aí quando eu tava lá no supermercado, a moça olhou assim, me tocou assim, falou assim, olha, minhas filhas estavam com 4 meses, eu só te digo uma coisa, tenha rotina. E aí eu ficava assim, por que? Eu também tenho gêmeos, eu te digo, hoje eu consigo ser mãe, esposa e trabalho profissional por causa da minha rotina. Eu consigo deixar meus filhos com qualquer pessoa por conta disso. Tá bom, então eu vou focar nisso. Quando eu foquei, eu conseguia viajar todo mês com meu marido, eu conseguia deixar minhas filhas com a babá tranquilas, eu conseguia fazer tudo, porque eu conseguia obter uma rotina. E aí veio a pandemia, todo mundo, vou sair da rotina. Não, minhas filhas ainda dormiam 7 horas. E estavam lá certinhas. E eu conseguia fazer tudo por conta dessa rotina. O quanto tu é abençoada mesmo. E veio uma iluminação de fora, inclusive, pra te ensinar o caminho. E aí eu acho que o signo também melhor, né? Porque eu sou capricorniana, eu sou metódica, controladora. Nem sei. É muito difícil alguma coisa sair do trilho. Elas também são, e elas gostam de rotina também. Que então, maravilha. só veio a fluir, então, a maternidade, assim, pra mim, de um lado. Eu tô aqui, minhas amigas falam. Então é por isso que tu aproveita tão bem, né? Aproveita. Assim, eu não sou aquela mãe assim, mas tu é uma mãe leve. Eu sou uma mãe bastante leve, bem bastante paciente também. Que bom, que bom. E Tamires, me conte aí, então, agora da Maria Júlia, né? Sim. Ela te deixa trabalhar, como foi aí essa maternidade? Foi planejada? Foi, sim. Eu tava até conversando com as meninas sobre isso lá dentro. Que eu sempre quis ser mãe. Eu não queria ser mãe cedo, mas também não queria ser mãe tarde, mas eu sempre quis ser mãe. Então, como eu já tinha um tempo já de relacionamento, eu comecei a namorar com 18, com o pai dela, com 18 anos. Então, a gente já tinha 7 anos juntos e vinha a cobrança, né? Cobrança, cadê? E até ele também queria já ter o filho. Só que eu também sempre tive o sonho de casar. Eu falava, não vou pular meu sonho por causa disso. Só porque a gente já tem 7 anos juntos, eu não vou pular e já pular pro filho por conta disso. Então, falei, não, vou fazer tudo direitinho, do jeito que eu quero. Aí eu tinha acabado de me formar também. E aí tinha me formado, estava trabalhando. E aí eu falei, agora vamos planejar o casamento. E aí a gente planejou o casamento em 2014, eu casei. Em novembro de 2014 eu casei. E aí eu já parei de tomar remédio. Quando foi em fevereiro de 2015, eu já estava grávida. E aí eu descobri rápido também, né? Descobri com 3 semanas só. E aí foi aquela... Mas aí, tocou bem quando... Tu já trabalhava quando ela nasceu? Já conseguiu administrar também, tranquilamente? Só que eu trabalhava com meu pai, né? Então, eu tinha regalia. Ele deixou eu curti a minha maternidade, não me cobrou trabalhar logo depois. Então, eu fiquei sem trabalhar até 6 meses, porque eu queria ter a amamentação exclusiva até os 6 meses e queria manter a amamentação dela até 2 anos, né? Depois da introdução alimentar, eu queria manter até 2 anos. Então, ele não me cobrava muito estar lá. Quando eu precisava, eu ia. Mas até 6 meses eu fiquei em casa, só sendo mãe. E durante 2 anos também eu esqueci um pouco de ser mulher, né? De fazer as coisas para mim. Era vivendo em função de ser mãe. Eu sabia que eu tinha um tempo que ia passar. Eu queria mesmo curtir ser mãe. Então, eu vivi realmente para ser mãe nesse tempo. E aí, amamentei ela até 2 anos. E aí, quando ela fez 2 anos, que eu voltei de vez a trabalhar, né? Porque antes disso, quando ela tinha 6 meses, que eu só amamentava exclusivamente, eu fiquei em casa o tempo inteiro. Depois disso, eu fiquei trabalhando só dia de quarta e sábado. Quarta e sábado eram os dias que meu pai mais precisava de mim, então eu ia nesses dias. Quando ela fez 2, que eu voltei de fato a trabalhar todos os dias, mas aí eu já tinha uma rotina com a babá, que já era conhecida, né? Já tinha um tempo com a gente, ela já sabia a rotina toda.
Então foi mais tranquilo conseguir trabalhar. Bom, agora me diz uma coisa, a gente tava perguntando para as meninas também, principalmente nesses 6 meses que pôde vivenciar um pouquinho mais o bebê, né? Sim. Qual é a tua maior memória afetiva dessa época? O que tu te recorda, assim, que aquilo que vem os olhos encherem de água, como eu tava falando ali? Com certeza a amamentação, para mim, é algo surreal. É algo que acho que quem é mãe não consegue explicar para quem não é. Porque só você vivendo, não tem como. É igual a ser mãe. Você não consegue explicar ser mãe para alguém que não é. Sim. Só sendo. Porque a gente tentar explicar, né? Porque eu acho que ser mãe vai além do amor. Eu não consigo achar que amor. Acho que amor é muito pouco para a gente tentar explicar, porque eu consigo amar outras pessoas. Mas o ser mãe é tão além que eu acho que o amor ainda é pouco para o que você sente, você não consegue. Mesmo, é algo que você não consegue. Por prioridades, né? Porque cada um existe uma prioridade. A gente, independentemente do que aconteça, a gente sempre bota nosso filho. Sempre tá em primeiro em tudo. Tudo. Aconteceu algum problema, mas minha filha está acontecendo alguma coisa na escola. Peraí, depois eu resolvo. Primeiro ela, depois eu. Isso, exatamente. Ana, enquanto o Tamires falava, né, que teve um pouco dessa facilidade aí no início, que pôde ficar um pouco mais solta, tu pelo contrário, né? E tu também, né? Realmente, assim, inclusive, eu citava com as meninas anteriormente que, assim, eu tenho poucos arrependimentos na vida, mas um dos arrependimentos é, tipo, ter 15 dias voltado às atividades profissionais. Eu voltaria hoje um pouco mais tarde para curtir um pouquinho. Do resto, assim, a culpa é normal, né? E a gente vê que acabou que deu tudo certo. O menino tá aí, tá grande, tá sem problemas, tá tudo bem. Meu afilhado. Mas sim, Ana, fala um pouquinho do teu, na verdade, teu perrengue, né? Que hoje te dá tanto orgulho. Hoje, na verdade, é diferente um pouco da tua percepção. Eu lembro que eu liguei para minha mãe, porque minha mãe a vida inteira trabalhou e teve 5 filhos. E eu disse para ela, eu vou ter que assumir um cargo. E assim, eu trabalho e trabalhava já há muitos anos na área processual, diretamente com processos. E quando eu estava grávida do Franco, que surgiu o convite de eu ser chefe da corregedoria, a corregedoria passa a ser uma parte do direito totalmente administrativa. E eu nunca tinha trabalhado na área diretamente administrativa. Eu tenho uma vasta e longa experiência processual, mas a administrativa não tinha. Então, era um desafio, mas era uma coisa que eu queria muito. Eu queria muito aquilo. E eu me lembro que eu liguei para minha mãe e ela fez assim para mim, não tenho nem dúvida que tu vai dar conta. Dei conta com umas consequências, óbvio, né, que a gente sempre tem, mas foi assim, aí surgiu o convite, ele era para nascer em dezembro, eu na minha cabeça já fazendo todas as minhas contas, porque embora seja leonina, o meu ascendente é em virgem, então assim, a minha vida é uma organização do início ao fim, que é um dos meus superpoderes de mãe, se tu fores me perguntar, né, que me chamam de mãe general, mas né, pela organização, que é o que funciona com meu filho. Quando tu falaste de rotina, foi o que né, o que funciona com meu filho é a rotina. E aí eu aceito o desafio de ser chefe da corregedoria e vou. Só que aí Franco nasce antes um pouco do tempo, em dezembro. Eu trabalhei até às 7 da noite, na quarta ele nasce de manhã. E passou. Em janeiro começou algumas reuniões e dia 2 de fevereiro de 2014 eu assumo o cargo. Então, assim, na verdade eu tive exatos 2 meses mais tranquilos, né? E aí eu organizei a minha vida, como eu sou muito organizada, eu tinha babá, tinha uma técnica de enfermagem e eu amamentava, porque eu tinha dito que eu ia amamentar exclusivamente por 6 meses. Então, eu amamentava nos horários e Franco, graças a Deus, desde que nasceu, tu sabe, muito tranquilão, dormia super bem e mamava direitinho, de 3 em 3 horas. O que eu fazia? Eu tirava leite a noite toda, nos horários de amamentação, dava de mamar às 10 da manhã, corria para o tribunal. Trabalhava. Quando dava 6, eu voltava para casa, tomava banho e eu deixava as 2 mamadeiras
a da 1 e a das 4 Sim, pronta. sempre lá. Então, o que eu fazia? Primeiro, eu fiz algumas coisas que eu até te agradeço, né? Que foi, acostumei desde o início com uma mamadeira, eu tirava do peito e botava na mamadeira desde o início. Então, ele mamava no peito e mamava a mamadeira de forma bem tranquila. Não aquecer, então eu não aqueci para não ter essa função de coisa quente, meio de de estar viagem, meio de né? viagem na rua, né? Então, e isso funcionou muito bem, assim, para mim. E eu pude fazer, assim, adoro ter conseguido dar conta das duas coisas. E acho que isso foi bom para ele, porque eu sou uma mãe realizada profissionalmente, então eu tenho certeza, até pelo meu lado de gostar de psicanálise, de filosofia e principalmente espiritualidade, eu tenho certeza que essa minha energia de paz Querer fazer. e de ter feito o que eu queria. De estar completa, Isso, né? completa. Então pode Para transmitir ele essa segurança. isso para ele também foi positivo, né? Eu acho que o mas fato tá de lindo. você querer ter que funcionasse, a criança sente. Foi a mesma Concordo. coisa, o meu também era peito exclusivo, mas aí minha mãe tentou mamadeira, tentou e nada. Eu falei, mãe, quando for a hora certa, ela vai conseguir. Eu, no momento certo, dei a mamadeira, ela tá bom. Tipo, então é porque a gente queria naquele momento. Então você quis e ele só olhou assim, tipo... Que bom que tu conseguiu tão nova ter essa maturidade. perceba. Geralmente, assim, as É o mães inverso, só né? conseguem entender, compreender no segundo, no terceiro filho, né? Não, Mas gravidez tu, assim, a tão gente nova, lê muito, grávida já de né? 2 e Nossa, conseguiu ter esse discernimento. Ai, eu Viu? tive. Mas deve ser eu acredito muito na energia. É a mãe dúvida. surfista, ela é surfista também. Meninas, eu comentava com vocês, né, que o nosso programa, ele a princípio ele lida com altos, né? E que eu ia perguntar para vocês aí qual é a experiência de vocês com altos, se gosta de carro, se não gosta. Então, doutora, como é a sua experiência? Tu já me disse que gosta e gosta muito, né? Gosto, eu sempre gostei de dirigir. Eu sempre falo que eu fui o meu pai sempre quis ter um menino, ainda bem que eu dei um neto pra ele, né? Pelo menos eu... E tu é filha única? Não, eu tenho uma irmã, mas são 2 meninas lá em casa, né? Então, tudo que ele queria fazer com o menino, ele me levava. E aí eu aprendi a dirigir muito cedo. Com 13, 14 anos eu já aprendi a dirigir num Vectra antigo que ele tinha, que ele chamava de Joinha. Então, assim, era de estimação mesmo, né? De coleção. E aí eu aprendi a dirigir naquele Vectra. E eu lembro também que ele me deu uma moto, uma bis, muito cedo. Olha o juiz, vê se eu tenho coragem de dar uma moto para Benício com 12 anos. Mas tem que ter. Né? Mas acho que como a gente morava no interior do Espírito Santo, era algo muito mais, né? Não tinha aquela violência, era mais tranquilo, não existia trânsito. Então eu rodava a cidade toda com uma moto e essa questão de dirigir muito cedo, então isso foi muito... participava, tanto comigo quanto dos meus primos, era muito comum, né, pra gente lá que morava no interior, era assim. E aí já pegou gosto desde lá. Adorava, sempre E gostei. hoje, assim, tu que escolhe os teus carros, ou tu tem participação de marido? Eu peço algum... sempre a ajuda do marido, do pai também, Sim. né, pra ajudar, mas gosto de carro grande, sempre gostei de carro, né, de SUV, de carro alto. E quem gostei. cuida, quem dá manutenção? Larga pra eles isso. Mas o meu pai, tá? Meu marido fica meio de lado com relação a isso. Meu pai é muito cuidadoso, caprichoso com o carro, então ele sempre tá Ai, olhando. Que maravilha, eu também tenho esse apoio, graças a Deus, porque hoje em dia, a gente estava falando, né, na Karina, jornalista do BN Hall, que estava aqui conosco, você fala assim, às vezes o homem tem aquele amor, Sim, aquela posse tem. pelo carro, e a mulher, né, tem algumas que são mais soltas, assim, ela estava contando que o carro dela, a bateria deu problema, ela deixou lá e depois resolve, e eu sou muito assim, o pneu, vou deixar ali, alguém vem resolver depois. Esse alguém, eu tenho o braço direito no trabalho, tenho meu pai que ajuda. Assim, eu gosto de passear com o carro, mas o resto também. E a tua experiência, me fala. Tem uma particularidade que todo mundo vai gostar de saber, viu? Com carro, eu sempre gostei. Acho que meu pai sempre quis que... Não, eu tenho um irmão, só que acho que por eu ser a filha mais velha, ele até queria que eu fosse desse meio.
de querer, né, de gostar das coisas. Não é à toa que eu comecei a dirigir muito cedo, com 15, 16 anos. E a pegar a estrada também. Todo mundo começou Como eu cedo. sou maranhense, então eu enchia de carro de Salvador até o Maranhão. E com 18 anos, a minha primeira carteira, eu peguei meu carro e fui dirigindo. E aí, então, já tinha... E eu que escolhi meu carro na época, era aquele... Pode falar? Claro! Meu Ford carro. Eu achava lindo Nós não aquele estamos com Ford. patrocínio ainda de nenhuma revenda, Ai, que pena, então... né? Revendas, Ainda vamos não lá. tem uma revenda. Eu tinha aquele Ford Ka de chiclete, que tinha todas aquelas patinhas do chiclete com banana. Eu achava linda. Eu falei, eu quero esse carro. Porque eu achava fofinho, pequenininho, compacto. Eu pegando ele, eu vou desbravar o mundo com o meu carro. Então era meu carro, então eu fazia do jeito que eu queria. Então eu sempre fui de escolher meu próprio carro, de acordo com a minha característica. Sim. E hoje... mesmo assim, depois de uns 37 anos, por que não escolher um carro rosa futurístico? É o que eu escolhi agora. E eu acho Pois super então. tudo a ver comigo. Por que não? Por que não buscar essa ainda feminilidade gostando de carro mesmo É assim? isso. E eu ando pra cima e pra baixo e eu só quero o meu carro. Ah, meu marido, eu não quero. Se você quiser usar o seu, uso. Eu gosto de usar o meu e acabou. Mas Shaula disse que até o marido também usa Ah, ele o carro, adora, que é adora próximo da usar. cor do vestido. E ainda gosta de sair com os caras, assim, ó. Vamos sair, ó, pra desbrajar, assim, aí viu? Que maravilha. Então, bem próxima também. Tu também, né? Gosta de carro, amo. aprendeu a dirigir cedo. Amo. Ela tava contando a história. Eu falei, meu Deus, ela era vivendo lá e eu vivendo cá, porque a história é muito parecida. Eu aprendi a dirigir com 13 anos, que meu pai, desde nova, que ele fala comigo, aquela coisa de matuto, Nós comentamos né? exatamente que tu é a única baiana aqui entre Isso, nós, é né? a única que tá aqui, Juntou uma conterrânea. mistura danada aqui. Aí ele falava pra mim, você vai aprender a dirigir igual a homem, rapaz. Você vai aprender a dirigir desde agora, desde nova, porque você tem que dirigir igual a homem. Meu pai é brutão, né? Aquele negócio de mulher barbeira. Que eu falei, pai, eu sou exceção, viu? Não venha não. Mas enfim, aí ele me ensinou a dirigir desde 13 anos e aprendi também a andar de moto desde essa idade. Só que ele me ensinava no condomínio, numa casa de praia que a gente tinha lá pro lado de Jacuípe. Aí sempre eu aprendi a dirigir dentro do condomínio e ele me deu com 15 anos uma bis. Uma bis, ele me deu de presente uma bis de quando eu fiz 15 anos e eu andava também lá por dentro. Eu ficava lutando com ele pra ele deixar eu trazer pra Salvador. Mas ele, não, que eu não quero. Eu não comprei uma moto pra te matar, não. Eu comprei uma moto pra você curtir lá. E ele sempre teve também essa paixão, né, por carro, por moto. Ele tinha aqueles motão, né, aquelas Ninja. Ele sempre foi apaixonado por carro e eu acho que também cresceu dentro de mim essa coisa de ter carro, né, de querer carro, de olhar carro, de admirar carro. E tu vai deixar a Maria Júlia dirigir tão cedo assim como tu dirigiu? Eu acho bom. Incentivo. Ainda não, ela ainda não, ainda Nunca não. tocou. Ah, eu já deixei. Não, a minha ainda Só não, contato. mas assim, eu acho que é válido ensinar desde cedo, porque quando eu tirei a carteira foi muito rápido, foi muito tranquilo para mim. Eu não tive o nervosismo de que minhas amigas, né, que falavam que eu perdi na prova porque fiquei nervosa. Eu não tive esse nervosismo. Então eu acho que porque eu aprendi mais cedo, foi fácil para mim tirar. E facilitou muito a minha vida, porque quando eu fiz 18 anos, meu pai já me presenteou com um carro e eu já estava dirigindo. Quando meu pai me presenteou, eu ainda estava tirando a carteira, mas eu já pegava no carro, porque ele confiava, porque ele sabia que eu já sabia dirigir, então foi muito tranquilo. E ele sempre me presenteia, né, com o carro. Eu nunca tive a oportunidade de escolher. Tu não escolhe. Até hoje é ele que me presenteia. Até hoje é ele que me Mas que presenteia. bom também. Que bom! No nosso quadro anterior, o pessoal falava assim, meu sonho é ganhar o carro com aquele lacinho, assim, em cima. A gente deixou até o recado. O último mesmo porque que o ele Dia me deu. das Mães, né, é agora. Então, se quem quiser dar o carrinho lá com laço, sempre muito foi bem-vindo. lindo mesmo. Ele Que me bom. levou na concessionária, bora ali que eu vou pegar o meu carro, me enganando, dizendo que ia pegar o carro dele. Aí eu disse, bora lá que você vai dirigir o meu carro quando eu voltar. Aí eu, tá certo. Quando chegou lá, aí o vendedor olhou pra você que é Tamires? Aí eu sou, vem aqui. Aí quando levou, tá o carro lá com Olha, lação que vermelha. Olha, que coisa mais boa, linda. que momento. O carro que eu queria. Aí Fiquei sim. super feliz. Que super bom. feliz. Ana, uma das coisas que eu não lembro é isso, a tua experiência A inicial com carro, como Pois é? se mistura com a doutora Mirella da Tamires e também da Shaila. Como eu sou de Novo Hamburgo,
E a minha cidade Que é tem meio interior, que é mais né? é grande Porto Alegre, mas na verdade é já no caminho para Gramado, que vai ser mais fácil para referendar para todo mundo. Tem zona rural a minha cidade. Então nós tínhamos um sítio e no sítio tinha uma rural que era também era Marinette, que era o apelido, tinha nome também. Meu pai botava faixa de couro para ficar igual a F1000, que ele tinha um F1000, e daí a rural era... E aí chegou no sítio, ele dizia, tira o carro da garagem, bota o carro desde os 13 anos. E foi, no fim, foi minha... E aí, assim, logo... Só que eu comecei a andar pela zona rural, né? Só que era estrada de chão, saibro, na verdade... E a rural tinha, assim, férias, não era folga na direção, era férias. Então, assim, eu sou meio caminhoneira. Aprendi numa rural de 13 para 14 anos, que no fim foi ótimo para mim, porque quando eu entrei na faculdade muito nova, em São Leopoldo, na Unicinos. Meus irmãos todos ainda estudando na escola, minha mãe dando aula, meu pai, todo mundo em Novo Hamburgo, e eu tinha que ir para Unicinos. O que meu pai fez? Pega o carro e tu vai para Unicinos de carro. Aí, tipo, peguei o carro da minha mãe pra mim e a minha sorte, daí eu tive carro desde os 16 anos, então a minha história com carro é bem antiga também. E só que na minha casa só podia ser Ford, porque meu pai só admitia, mas é porque o meu padrinho era dono das concessionárias no Vale do Rio dos Sinos da Ford. Então, confiava, né? Tinha que ser. Aí meu pai tinha aquela história de... o carro feito na segunda ou na sexta, daí não era quando o carro começava a dar problema, esse aí deve ter sido feito na segunda ou na sexta. Ele tinha essas coisas, porque ele só comprava carro zero, então ele tinha todas essas coisinhas assim, as minhas histórias com carro, que no fim se transformou pra cá por tua causa, né? Quando eu cheguei aqui, fui trabalhar com Dani, ela estava constituindo o Auto Shopping em Itapuã. Então, eu participei de toda a criação dela, do Auto Shopping jurídica, fomos em reuniões e coisas, e acabei vendendo o carro, porque eu passei um mês morando com Dani, por sinal, e enquanto sem não estar no acontecia tribunal. o tribunal ainda, né, ela passou por essa Fui experiência. lá e vendi carro, inclusive. Hoje eu falava no Auto Shopping Itapuã que, assim, esse nosso grupo aqui tá bem em raiz, né? Assim, dirigimos muito cedo, né? As empoderadas e que se resolvem e tudo mais. E hoje lá no Auto Shopping nós temos 32 lojas e a gente vê com frequência a circulação das mulheres. Não, eu compro meu carro, às vezes tem a participação financeira ou opinião do marido, dos filhos e tudo mais, mas geralmente ela chega, escolhe, decide e leva o carro. Sabe o que é melhor pra gente? Hoje mesmo eu vejo o carro, tem compartimento, não tem. Eu gosto do meu celular, gosto de gastar meu celular aqui, gosto de guardar meu óculos aqui, eu gosto de guardar minha maquiagem aqui. Tem esse compartimento, meu chicletinho tá aqui. Então, eu já vejo tudo isso. Eu acho que desde cedo via isso. Na época de adolescente, a gente, vamos botar nossas malas aqui. Porque hoje é de acordo com as nossas preferências, com as nossas, né? O que a gente tem nosso que buscar, dia a dia, que é que a gente busca, né? Então, desde a época também, na primeira vez quando saiu o carro automático, eu falei assim, eu tenho que ter esse carro. Aí eu vou dar um jeito de pegar esse carro. Eu peguei o carro automático primeiro. Então, a gente sempre vai buscando essa nova necessidade, né? E, na verdade, até a Tamires que ganhou, na verdade, ela ganhou o que ela queria, né? Então, não fugiu da nossa realidade aqui, nem um pouco. A gente manda mensagem subliminar. Isso. Meu pai, você já viu aquele carro? Que coisa linda, que carro é aquele? Tu escolheu, né? Eu ficava mandando as mensagens subliminares e ele me dava os carros que eu queria. Isso, que bom, viu? Então, agora, para os nossos telespectadores aí, que são os de alto, já sabem como é que pensam aí as mulheres empoderadas, o que elas querem e que realmente elas que estão tomando as decisões. Então, foquem nisso, né? Em produto específico para quem é dona aqui do próprio nariz. E as mães que se preocupam também com segurança dos filhos e tudo, de atender com o melhor, né? Pois é, o tempo corre, que tu viu? Eu disse que a gente vai batendo papo e a coisa, né, fica fácil, leve. Eu queria, doutora Mirella, que tu desse aí as tuas considerações, assim, a respeito do que a Maiderma pode oferecer, né, para o nosso público. Também, assim, os teus recadinhos de cuidado de pele. Faz as tuas considerações aí pra gente ir já indo para o final aqui. Tá. Então, a Maiderma, eu acho que hoje, em termos de posicionamento, em Salvador, é a clínica que realmente
tem a maioria das tecnologias, né? Então, acho que a gente chega muito à frente com relação a isso. A gente sempre está pensando em inovação, trazendo o que tem de mais de novidade em todo o mundo, não só, né, dentro do Brasil, mas de fora também. Então, acho que a gente se posiciona muito bem com relação a isso. Sem falar nas profissionais, né? Que nós, além de mim, tem outras médicas que também são super capacitadas, né? Uma equipe muito incrível. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estar rodeada de mulheres incríveis e de trabalhar em equipe. Então, eu acho que isso faz muita diferença. É por isso que eu escolhi a medicina e o lado também do empreendedorismo. Então, eu fiquei nos dois, né? Enfim. Então, eu acho que a gente corresponde esse lado em termos de tecnologia e de profissionais capacitados. E com relação a rotinas, a qualidade de pele, sem dúvidas nenhuma, a gente sempre ter uma rotina de cuidado, cada uma pensando no seu tipo de pele. Então, tenha sempre um profissional para chamar de seu, uma médica que esteja disponível para você, né, que saiba responder suas perguntas, que acaba sendo um pouco mais próxima de você, que eu acho que hoje em dia a gente precisa muito disso. A gente tem muitos profissionais hoje em dia que fazem tudo. E eu acho que o grande diferencial do profissional ainda é a forma do acolhimento, do amor que você vai dar para aquele paciente, para aquela pessoa, que ele não vai lá buscar só um tratamento. Ele vai lá dividir um pouco da vida dele com você. Sim. E você também vai dividir um pouco da sua vida com ele. Então, acho que é um casamento. Eu acho que busca preencher aquelas insatisfações, as inseguranças. E se chega num profissional que visa só o comercial, ele vai te encher de procedimentos, vai te obrigar, né, a adquirir isso, isso e aquilo outro. Forma como a e gente, o resultado final... Não é a forma como a gente trabalha. Isso, vai continuar insatisfeito se entrar por esse caminho, Com certeza, acho que é o nosso relacionamento que conta. E hoje em dia a gente vive a gente vê aqui por todas nós, né? Numa geração de mulheres que estão preocupadas em se cuidar, né? Então, aquelas mulheres, hoje as mulheres de 50, 60 anos, não era como antigamente. Antigamente, uma mulher de 50, 60 anos eram senhoras, né? Então, hoje, a gente tem cada vez mais esse envelhecer com qualidade, né? O gerenciamento desse envelhecimento. E que bom que nós podemos oferecer isso tudo e estamos numa nova era que estamos Que bom que temos a doutora Mirella, todo esse conhecimento agora mais perto, né, de nós. Eu vou conhecer, já falamos aqui, tá todo mundo aqui já agendando seus horários, né? Sem dúvida. Depois eu volto para tu te despedir do pessoal. Também queria agora que tu vendesse um pouquinho aí. Se alguém quiser aí, franquia, também já está franqueando. A nossa franquia, ela é de Recife. É justamente para enaltecer. Já tem quase todo o Brasil, até por sinal. E tu é franqueada? Sou franqueada. Tu é franqueada. E o nosso objetivo... Mas assim, aquela coisa do franqueado é que onde as meninas também buscaram com o mesmo objetivo. Qual é o teu endereço? Lá no Salvador Shopping. No Salvador Shopping. Então, elas buscam também o mesmo objetivo. Então, ou seja, eu cheguei para representar também uma mulher que busca também enaltecer outra mulher e também buscar uma equipe que tenha esse mesmo pensamento, essa mesma energia, essa mesma coisa de trabalhar em equipe. Sim. Eu sou formada em administração, então eu sei como trabalhar em equipe. A gente trabalha em equipe, né? Então, a gente gosta de trabalhar em equipe. Eu, ainda mais assim no Capricorniana, que eu falo assim, eu falo as minhas meninas, que eu sou capricorniana, mas eu não consigo. Eu gosto de ter uma conferência. Então, eu não gosto de estar sozinha. Se eu estou com vocês, é porque eu gosto de confiar em você no seu trabalho. Então, se eu estou aqui com você, é porque eu confio em você e eu estou aqui para enaltecer outra mulher. Não importa se eu estou fazendo meu cabelo, se eu estou fazendo minha unha, ou se eu estou fazendo minha sobrancelha. É o jeito como a gente está ali, a pessoa vem para lá para se abrir, ou então só ficar quieta, parada e só fazer aquilo. Essa unha, essa sobrancelha, esse cabelo sendo feito, às vezes só um toque, uma palavra só, como o seu cabelo tá lindo, olha como você tá saindo. Isso já alegra o dia da pessoa e sai para outras coisas. Além do profissional tem um acolhimento, que hoje faz uma diferença. E a gente não vende por vender, porque às vezes chegam pessoas assim, eu quero fazer isso, isso, isso. A gente, calma. Por que você está querendo fazer isso? Porque realmente, como é o seu dia a dia? Como também ela falou que já chegou meninas com sobrancelha, eu apliquei isso na minha sobrancelha e quero fazer a brow. A gente perguntou,
como é feito esse procedimento. Posso ver? Olha, não dá para fazer, porque senão pode ter um corte químico. Então, imagine se essa cliente fizesse qualquer mão, só porque, porque eu quero fazer e pronto. Não é assim. A gente também tenta entender. É a mesma coisa a unha. A gente fala que a cor da unha não é qualquer cor de unha. É o mood do seu momento. Tipo, hoje eu estou mais assim, né? Eu queria estar na moda. Eu botei uma cor cereja, mas aí semana passada tava meio eu botei um nudezinho. Pra mim, entendeu? Eu, quando eu quero estar alto astral, eu boto um rosa, um pink, assim, bem bonitão. Então, tudo isso tem a ver. Dessas particularidades. Então, a gente começa a entender até o cliente por conta disso. Incrível. Então, é o nosso jeito de enaltecer a mulher. Legal, e ela leva a autoestima. Eu tô aqui sabendo das minhas filhas, eu fico pobre, né? Todos dia elas querem tratar o cabelo, querem fazer a unha. Não, calma. Ainda bem que tá em casa, né? Ô, Tamires, e eu tava vendo aqui que eu sou cliente do 705 e não sabia o porquê do nome. A gente troca os números. Eu troquei 1000 vezes já. Não vamos no 007, né? Me fala dessa história aqui da escolha do nome, né? Tem um sentido aqui. Tem sim. Como eu falei, né? Foi meu pai que me deu o restaurante de presente. Sim. E ele falou que eu tinha que tomar a frente e ele que escolheu o nome também. Ele queria colocar a data do meu aniversário, mas meu aniversário é 17/5. Só que 17/5 não era um nome muito bonito, assim, pra registrar. Pra registrar, pra ficar até pra ficar. Publicidade. Não era legal. E aí ele teve a ideia de colocar somente os 3 últimos números da minha data de aniversário, que é 705. E temos um símbolozinho, não sei se você já reparou na logo, que tem um símbolozinho na frente que é como se fosse o 1. Ele representa o 1 ali. Legal. Né? Ele representa o 1, mas não é falado. Então, ali, passou ali rapidinho. Olha lá. Tá vendo? Aquele símbolozinho pra gente, né, que sabe já o significado, representa o 1. Mas é só falar do 705 porque realmente, falando, ele é mais bonito, o 705. E tu tem um time de peso lá que compõe, que te assessora, né? Sim, muito bacana. sim. Por isso, a receita do sucesso aí. Com certeza, com certeza. Nós agradecemos, né? Porque a qualidade do serviço é ótima. A comida justamente, também, porque eu sempre falo, né? Que restaurante, ele tem a obrigação de entregar uma comida gostosa, uma bebida gelada. Mas o que dá o diferencial, né? O que faz o diferencial do restaurante é a experiência do cliente, né? Você chegar, você ser bem recebido desde o estacionamento, a recepcionista lhe receber com um sorrisão, o garçom te apresentar, né? Falar o nome dele, falar dos pratos, a apresentação dos pratos também. A gente pensa muito, né? De como vai ser feito, a gente não entrega qualquer coisa. E a gente, quando abrimos, começamos com algo mais contemporâneo. E com o tempo, né, porque só depois que você vai ali, né, trabalhando, que você vai vendo a necessidade das coisas aparecer e que você consegue ver a necessidade de trazer algo mais regional, porque os clientes que iam tinham a sensação de não estar aqui, de não estar em Salvador, por causa da apresentação dos pratos, do que os pratos oferecia. Então, a gente trouxe essa regionalidade, mas a gente trouxe também com uma apresentação muito bonita. Então, se você for lá, você vai ter minha acarajé, você vai ter minha bará, você vai ter uma muqueca. Mas a apresentação desses pratos são bem elaborados, são bem bonitinhos. A gente faz questão de colocar uma florzinha para decorar. Tem sempre uma pitadinha para estar apresentando, porque o que vale é o conforto, a experiência do cliente no restaurante. Que ótimo, nós agradecemos, como eu te disse. E Ana, o TJ Bahia está muito bem representado, né, contigo aqui, mas sobre o Tribunal de Justiça da Bahia a gente já conhece, eu acho que todo mundo tem suas passagens, a gente nem precisa explorar muito por isso, não precisa vender o peixe do Tribunal de Justiça, né? Mas ficou assim, como eu também conheço um pouco da tua história, tu chegou a citar logo no início um dos ensinamentos da tua mãe. A gente, como está encerrando aqui para as considerações finais, eu queria que tu colocasse, assim, dividisse com a gente qual é o maior aprendizado que a tua mãe passou para ti sobre o ser mãe. A minha história é bem a história da minha mãe, da minha família, tu sabe, é bem
única, né? Porque antes de mim eles tinham um casal de filhos, não queriam mais ter filhos. E meu irmão morreu acidentalmente aos 5 anos de idade. Então, assim, quando eu nasci para voltar uma família a viver, enfim, toda uma história. E o maior ensinamento da minha mãe é que mesmo neste momento, tendo perdido um filho de forma trágica, ela com um nenê novo, no caso ela nunca me tolhiu a nada. Pelo contrário, assim, ela sempre me deixou brincar na rua, mesmo que ele tenha tido um acidente assim, ela sempre me incentivou a dormir na casa das minhas amigas. Então, assim, eu acho... uma grande admiração que eu tenho, que ela não me sufocou. Pelo contrário. Pelo contrário, ela me fez seguir, e todos nós, né, os 3 que vieram depois da tragédia, a seguir a vida. E isso, para mim, é dos meus pais, a maior, da minha mãe, né? Então. Tu foi morar sozinha muito cedo, tudo resolveu então, muito isso cedo. Realmente é uma das coisas mais importantes que eu aprendi, sem dúvida nenhuma. Então, assim, meu primeiro agradecimento é, claro, para vocês que estão aqui, que nós estamos compartilhando essa noite, compartilhando os ensinamentos das grandes mães, grandes profissionais que são. Eu queria abrir o espaço para que vocês dessem aí as considerações finais, os agradecimentos a quem quiser, aos filhos, às mães, né? Dona Yara e Franco, eu mesmo agradeço, isso. Já começo também. Mas vai começar por ti, viu? Para quem tu manda o recado, teu agradecimento. Para minha mãe, com certeza, que está lá no Rio Grande do Sul nesse momento super delicado, mas graças a Deus em segurança. Então, para todas as mães que domingo vão estar lá no Rio Grande do Sul numa situação bastante difícil, que nós, então, que temos os familiares lá, a gente ainda sabe mais próximo ainda o que... Tá? Então, acho que hoje, assim, meu agradecimento maior é essas mães que não vão deixar de lutar pelos seus filhos neste momento. E no bloco anterior nós comentávamos sobre isso, que, tipo, devia ser a regra básica aí do universo, né? Que os filhos não pudessem partir antes das mães, né? E isso aconteceu com a mãe da Ana, aconteceu com a minha mãe também, então a gente sente muito isso. E hoje, vendo lá essa tragédia no Rio Grande do Sul, vendo que, assim, muitas mães estão até hoje, algumas já perderam os filhos e outras não sabem se ainda vão encontrar ou não, então isso mexe realmente bastante com a gente. Mas, doutora Mirella, obrigada mais uma vez, viu, pela tua participação, presença. Para quem vai, o teu obrigado, para quem vai, as tuas considerações, fica à vontade. Para minha mãe, que é uma mulher admirável. Eu acho que ela me deixa sempre um exemplo maior de fé, que ela é uma mulher de muita fé. Então, ela é aquela mãe que está o tempo todo orando pelos filhos, sabe? E é uma mulher que... me emociona falar dela, realmente. Aí, ó, não vou chorar, mas tô chorando, né? Somos mães, mulheres. Ela é um exemplo de amor, ela é muito devotada, né? A minha irmã, aos netinhos agora, que a vida dela são os netos, né? Então, não tem nada mais que na vida dela a não ser esses netos. E a ela e o meu pequeno, que não tem como, né? A extensão do amor dela é ele também na minha vida, né? Maravilha, volte sempre, viu? Obrigada. Shaula, tu citou aí a tua mãe algumas vezes, o Sim, quanto, né, ela te apoiou nesse início. Se eu fosse mesmo independente, ela realmente fez com que eu fosse mais independente. O que de melhor tu guarda dela aí, ao que tu agradece também, fica à vontade. Eu agradeço a minha mãe de poder ser eu mesma, de poder não sempre depender de outra pessoa. Acho que isso ela enalteceu sempre bastante, né? Tô aqui hoje, eu ensino isso às minhas filhas. Hoje eu ensino elas a ser independente, né? Então, aquela coisa de poder não depender de outra pessoa, de fazer elas mesmas, né? Tô aqui, elas duas se fazem tudo, são mega companheiras. E hoje eu agradeço até também as minhas filhas por me ensinarem também, né? A ter, porque assim, Deus não, aquela coisa do universo não nos dá paciência, não dá coragem. Eles dão a oportunidade, né? Então eu tive uma oportunidade de ter paciência com elas, de criar uma rotina com elas, de ter coragem. E aí também agradeço muito também por ter essa oportunidade de ter, tipo, duas e poder, assim, aprender com elas, né? E tanto. Então todo dia eu tô aprendendo com elas e quando a gente erra, a gente fala,
Meu Deus, a gente errou. Não, a gente errar é humano, mas a gente tem que saber aprender com esses erros, somente isso. Que bom. Então, o teu beijo vai pra ela, pra minha pras filha meninas. E pra minha mãe, que bom. Obrigada pela tua participação. Obrigada. Venha mais vezes também com a gente. Tá. Foi muito Só maravilhoso aqui o nosso bate-papo. Tapana. E Tamires, a quem tu agradece também, pra quem tu manda o teu beijo, fica à vontade. Lembra que a tua câmera é lá, se tu quiser falar mais de perto pra quem tu... Para minha mãe, claro, que é uma mãe maravilhosa, me cuidou muito bem, me deu muita liberdade também, isso é importante. Eu falava que ela me deixava pela rua, mas assim, ela não era aquela mãe que ficava, bora, tá na hora de entrar. Não. Ela era muito tranquila, me deixava muito livre. E eu vivia, assim, minha infância muito bem vivida, justamente porque ela me deu essa liberdade desde pequena e eu amava o jeito como ela cuidava de mim. A minha avó também. Minha avó é uma mãezona, né? Aquela avó que me deixava, me paparicava mesmo, não era de corrigir, não era de paparicar, e só fazer minhas vontades. E queria agradecer também delícia. as minhas amigas que são mães, porque elas me ajudam muito, a gente troca muita ideia, compartilha de várias ideias. Me ajuda muito, que uma passa, a outra já passou, aí já fala, eu também passo para elas, né, o que eu já passei. A gente troca a ideia de, leva na terapeuta, acho que isso cabe uma terapia, né? A gente vai trocando uma bola, assim, com tudo. O que seria de nós, né? Isso. Sem essa rede Minha de apoio das amigas. A rede de apoio de amigas é muito boa. É muito importante a gente ter amigas mães. E eu aproveito para dizer que eu dei sorte, né? Porque como Thor, meu afilhado, filho da Dani, na frente, eu só fui no vácuo. E a minha filha que me ajudou a ser hoje a mãe que eu sou. Eu tenho Contribuiu orgulho de tanto mim com a tua como mãe. evolução. Eu tenho. Maravilhoso. Eu amo minha vida como mãe. Eu só de escutar a história de vocês todas, estou também extremamente orgulhosa, viu, que nós acertamos em cheio, né? A ideia aqui de Keila, de Luiz, do Bem Altos no geral, de fazermos esse especial. Nós estamos fechando a segunda temporada. A primeira temporada nós fechamos aqui em homenagem ao Dia da Mulher, que foi incrível também. Nós falamos com mulheres maravilhosas. E esse agora, além de mulheres, mães, né? Porque só por sermos mães, nós já somos especiais, né? A nossa contribuição para o mundo é diferente. Os homens que me perdoem, né? Mas, assim, a nossa maior participação já está aí, deve ser agraciada com louvor. E hoje aqui, né? A gente falou eu pude falar de semelhantes, como eu lido no mundo, né? Na sua maioria masculino. Então, hoje falar com semelhantes é muito bom. Nós mulheres, como falamos, empoderadas, bonitas, uma querendo incentivar a outra, né? A isso. E com aquele sentimento de mãe, né? Que, assim, o materno, eu acho que é aquele que dá conta de acolher todo mundo, de ter várias funções ao mesmo tempo. Isso é ser mulher, isso é ser mãe. Então, nós estamos todas de parabéns. Eu também queria agradecer imensamente a minha mãe, né? Minha mãe sempre foi assim, ela era aquela parceira. A Ana Helena teve a oportunidade, eu antes de casar, minhas amigas vinham todas do sul para cá. E aí eram 5, 6, 8 se arrumando para ir pro carnaval. Ela lá escovava os cabelos, fazia as costuras dos abadás. Tirava foto. Tirava todas as fotos. Fazia o feijão no outro dia. Nós saíamos assim, né? Todas lá, tá bonita. Feijão ela maravilhoso. aconselhava todas as amigas também. Cada uma tinha ela como mãe, né? Então, assim, foi incrível. A parceira que ela é, eu não falo muito porque também eu choro e eu tenho que terminar. Eu tenho que terminar o episódio aqui, mas eu sou extremamente grata. E, assim, e orgulhosa, principalmente do que eu falo, de ter sobrevivido depois dessa perda. Depois que eu tive o filho, hoje, né, que nós temos, assim, né, os filhos, a gente entende que é uma dor, assim, inigualável mesmo. E ela segue, firme e forte. Te amo, mãe. Um beijo gigante. E, meninas, para agradecer vocês, não tenho mais palavras. Agora eu tenho os brindes aqui, que os nossos patrocinadores deram aqui, ó. A Amada presenteou vocês com um mimo. O Auto Shopping Itapuã, que é o nosso parceiro desde sempre, também com um balme para deixar os lábios hidratados, né? Ótimo. Que é uma outra necessidade. Rosana Dias, nossa patrocinadora, a loja dela ali na Pituba, ela disponibiliza aqui os looks da apresentadora, tem roupas maravilhosas. E ela presenteou vocês aí com um voucher de 20% de desconto. Qualquer coisa, chora lá com ela, que a Rosana é maravilhosa. Espero que vocês
gostem dos brindes, foram escolhidos com bastante carinho para vocês. Isso é só uma pontinha aí da gratidão que nós temos por vocês compartilharem aqui esse momento conosco. Obrigada, viu, meninas? Feliz Dia das Mães para vocês. Amém. Que estejam lá coladinhos com seus filhotes, com as mães de vocês, né? Um beijo para todas as mães, para todo mundo que aí está nos assistindo. E nós vamos ainda fazer uma citação aqui. Eu peço um pouquinho de paciência para as meninas, citação para os nossos demais patrocinadores, mas meu muito obrigada desde já. Então, para a gente finalizar por aqui o nosso episódio e a nossa temporada, né? Vamos aguardar a próxima temporada, mas por hora, além de desejar um excelente Dia das Mães aí, que espero que vocês possam estar, né, com os filhos, com as mães, em harmonia, todos com saúde. Falando nisso, a gente lembra da tragédia, né, que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Eu acredito que muitos de vocês já estão aí mobilizados para ajudar. Eu, como gaúcha, né, falando do meu estado, da minha terra, da minha gente, do lugar onde estão as minhas raízes, eu venho pedir à humanidade de cada um de vocês, para quem ainda não fez, quem não doou, que possa fazer. Eu, por exemplo, eu optei fazer várias doações pequenas para o governo do estado, para vaquinhas, para pessoas que realmente, organizações que eu confio, que a gente pode verificar que tem o respaldo. Agora mesmo, nós estamos no Auto Shopping Itapuã recolhendo alimentos, material de limpeza, produtos de higiene pessoal. Então, o Auto Shopping e vários outros estabelecimentos aqui na Bahia estão servindo de apoio também e vão disponibilizar caminhões para levar esses mantimentos lá para o Rio Grande do Sul. Então, peço que cada um faça a sua parte, ou com o material, ou doações em dinheiro, né? Porque, assim, a tragédia, vocês conseguem ver aí na TV, toda hora os noticiários estão passando, mas tem muitas vidas aguardando lá, aguardando serem salvas, né? E essas vidas ainda sendo salvas, tem todo um estado para reconstruir. A situação é realmente muito difícil. Então, para encerrar, eu peço que cada um contribua da maneira que pode. E agradeço mais uma vez. Tenham aí um excelente fim de noite. Feliz Dia das Mães mais uma vez.